Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Não é boa porra nenhuma, cara. Eu tô meio bolado aqui, pô. Não tá nada na boa, não. Pô, Tem nada na eu, boa, eu- né, eu não tenho, eu cara? não tenho mais saco, cara, pra guerra. Eu não tenho mais saco pra isso. A gente tá atormentado aqui com essa possibilidade do Ah, Trump atacar o Irã e eles revidarem aqui. Cara, eu tô só pensando nisso. Que inferno que vai ser isso. De novo, vai começar tudo de novo. Não acredito, cara. é inacreditável, cara. Porra, É cara, realmente realmente inacreditável. não tenho saco. Assim, eu tô ainda um pouco confiando. Trabalho com uma pessoa que é oficial da reserva do Picu da Oref, né, que é o comando de frente da guarda da frente interna, que é quem cuida da defesa da população civil, a unidade do Exército da Defesa da População Civil. E, enfim, essa pessoa até o tempo inteiro foi convocada nos últimos 2 anos, um monte de vezes, né? E, e hoje, quando eu vi que os Estados Unidos começaram a evacuar as bases no Catar, eu perguntei, ó, tu recebeu o Travis Money, que é a convocação imediata? A pessoa me olhou e falou, quê? Aí eu falei, pô, não tá vendo isso aqui? Aí essa pessoa foi e mandou uma mensagem pro comandante e ele falou, por enquanto nada. Pode ficar tranquilo, por enquanto nada. Então, enfim, por enquanto nada, mas por enquanto nada, enfim, e Dimona já tá abrindo os abrigos e já tá todo mundo aqui aterrorizado com isso, Ai, cara, enfim. não Eu queria dá, falar cara, da não chuva, dá. cara. Eu queria falar É, fala quantidade da de chuva. granizo que choveu. Então fala da chuva, João. Choveu Fala da granizo chuva, aí? João. Choveu granizo Choveu aí? granizo, choveu pra Porra, Cacá, aqui choveu cacetas aí. granizo, choveu granizo na terça-feira 5 vezes, tipo, em cinco Caceta. momentos diferentes. Cara, eu tenho foto, eu tenho vídeo também. Cara, o chão cheio de granizo. Aqui em lugares É, perto da minha casa, 150 metros mais alto, nevou. maneiro. Pois é, e tá fazendo frio danado e vai Tá um piorar. frio danado. E vai Tá um piorar. frio Semana que vem danado. piora. Semana que vem aqui É em casa mesmo? deve fazer, terça-feira a previsão é de 2 graus aqui, de Ó. mínima. Enfim, tá. E, cara, e a Acende a chuva, a gente tá lareira em falando, casa, vamos João. falar de chuva, morreu um cara em Jerusalém, né, afogado, com enchente. Teve gente que foi salva por barco em Kiryat Malach, em Abu Ghosh. Porra. Tipo, até, Abu cara, Ghosh? Abu Ghosh, em Kiryat Malach, teve gente Pô, que salva em barco. porra, a parada aí na montanha? Como é que o cara foi salvo Eu por também achei barco? estranho, né? Cara, mas assim, Arca de Noé, deve. cara? Cara, em Abu Ghosh e Kiryat Malach teve gente que salva por barco e em Jerusalém. Jerusalém também é na montanha, né? É Em montanha. Jerusalém Não, mas tem lugares que são planos aqui, enfim, que sobe a água. Teve Então, gente que morreu nas o cara mora enchentes. no vale, né? Se o cara Né? morou no vale lá embaixo. Gaza teve criança morta de hipotermia. Pois A é, cara. É, situação tá. Enfim, essa primeiro chuva foi pensa. pesada. Eu pensei nisso direto, cara. Eu falei, pô, tava um frio em casa. Eu falei, cara, se tá frio aqui, imagina a situação em Gaza, cara. Puta merda. Porra, João, 2026, hein, cara? Dia 14 de janeiro, cara. Olha só que situação, cara. Que situação. O ano começou, mas a gente continua 2 anos, né? A gente está no mesmo ano, né? Não acabou ainda. Não acabou. Mas enfim, choveu bastante. É sempre bom ver chuva, tá frio. É isso, vamos que vamos. Subiu também, né, o nível do Kinerit, né? A gente comentou isso, até vi hoje aqui, mandei saiu uma notícia que saiu no Haaretz. Desde que começou aí a temporada de chuvas, o Kinneret, né, o Mar da Galileia, já subiu 11 centímetros. A gente semana passada tocou no assunto, né? E agora saiu também aí no Haaretz, que agora, no dia de. Isso foi ontem. Ontem, não, a notícia de hoje, né? Ontem subiu 1 centímetro e agora está em menos 213,3. Lembrando aí que o Kinneret é abaixo do nível do mar, né? Então é por isso que é o menos. Mas é isso, torcendo aí para essas chuvas continuarem caindo, porque é sempre bom, né? Chuva aqui no deserto para a rapaziada. Bom, é isso. João, dia 14 de janeiro de 2026, 10h24 da noite, estamos gravando aí nosso episódio 336. Um abraço para mandar, João. Semana passada eu guiei um grupo aqui no Museu do Holocausto, no Yad Vashem. Era um grupo de jovens brasileiros que tinha vindo aí. E quando eu falei, pô, meu nome é Marcos, teve um cara que pulou, porra, tu é o Marquinho do podcast, adoro vocês, não sei o quê. Pô, ficou super satisfeito aí de ter me conhecido, mandou um abraço aí pra você. Miguel Graber, fica um abraço aí pro Miguel também. É, tive a oportunidade aí de guiá-lo no Museu do Holocausto, no Yad Vashem.
E, enfim, é sempre bom aí conhecer a rapaziada. Fiz também a propaganda do podcast no final. Tem que fazer, né? Mas é isso. Um abraço aí pro Miguel Graber, então, Miguel. Forte abraço. Obrigado aí pela audiência. Bom, é isso, João. Vamos passar para o primeiro bloco, porque esse episódio, a sombra desse possível ataque americano ao Irã, tem muita coisa para ser dita. Bom, vamos começar com Gaza, como costumamos fazer neste primeiro bloco. No dia 8 de janeiro, né, tivemos aí ataques das forças aéreas na faixa de Gaza, que deixaram aí pelo menos 13 palestinos mortos, incluindo mulheres e crianças, na região de Al-Mawassi, Jabalia e na própria cidade de Gaza. O exército israelense diz que foi aí uma resposta, né, um ataque fracassado na semana passada por um foguete. O Hamas tinha lançado um foguete, né, inclusive o João comentou isso no nosso episódio, falando que Israel revidaria, né, e aí assim foi feito. E a gente entende aí, enfim, vê aí que esse número de mortos, né, é bastante alto por conta desse ataque e vê que a situação continua calamitosa nesse sentido aí na faixa de Gaza, e também calamitosa por conta da situação, né, do inverno e da falta de remédios e tudo mais. A faixa de Gaza enfrenta hoje aí um surto de gripe, doenças respiratórias atingindo muita gente lá, sobrecarregando, obviamente, o sistema de saúde. A gente pode imaginar como é que está o sistema de saúde em Gaza, né? Muita gente ali passando uma dificuldade muito grande, até porque, enfim, a gente tem um surto de gripe e, pelo menos aqui do lado de cá, né? Teve também, está tendo um surto de gripe e um vírus, assim, bem forte. Quem não se vacinou e está ficando doente, teve muita gente aí que, enfim, teve uma gripe bem pesada. E junto a isso tudo, João, Witkoff, o emissário americano para a questão aqui do Oriente Médio, ele simplesmente anunciou oficialmente o início da fase B do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, inclusive indicando já quem vai dirigir a faixa de Gaza. E aí, cara, o que que aconteceu no enclave palestino essa semana? Esse foi surpreendente, porque a gente nada vazou, né? A gente não ficou sabendo que estava tendo negociação, que já estava para sair uma lista, a lista do comitê do governo tecnocrata que assumiria, que vai assumir de fato, né? A faixa de Gaza nessa etapa 2. A gente sabe que os Estados Unidos estão pressionando para essa etapa 2 entrar em vigor já tem bastante tempo, mas a gente não sabia que isso já estava para acontecer, que podia acontecer a qualquer momento. E de repente ontem começou a surgir os rumores, né? Foi muito rápido. A gente está gravando na quarta-feira, né? Dia 14 de janeiro. Terça-feira, dia 13, começaram a surgir os rumores e hoje já o Steve Witkoff anunciou, não só ele, né? Foi um anúncio praticamente conjunto dele com o ministro das Relações Exteriores do Egito, né? O Sameh Shoukry, que não conjunto efetivamente, eles não estavam no mesmo lugar anunciando, mas os dois fizeram anúncios no dia de hoje. É, o Samir Shukri anunciou que estava escolhido esse comitê de 15 membros e o Witkoff anunciou o início da etapa 2. Agora, como tudo no governo Trump, isso é muito importante a gente dizer, está cheio de lacuna. Porque a fase 2 ela deveria contar com a retirada israelense, com o desarmamento do Hamas, com a força internacional, que é substituir o Hamas no momento do seu desarmamento, com a criação de um fundo que pudesse arrecadar recursos para a reconstrução da faixa de Gaza, e tudo que a gente tem agora na mão é esse comitê. Esse comitê que vai passar por uma capacitação no Egito nos próximos dias, próximas semanas, enfim, e depois eles chegariam a Gaza para começar a administrar a faixa de Gaza. A gente não sabe onde vão vir os recursos. O Witkoff deu uma alfinetada no Hamas, falou que espera que o Hamas devolva rapidamente, né, o último sequestrado israelense, o Ranukvili, cujo corpo ainda se encontra na faixa de Gaza e se calcula que esteja sob a guarda da Jihad Islâmica, e que também que espera que o Hamas vá ser desarmado. Não fez nenhum comentário especificamente sobre a retirada israelense dos seus 53% da faixa de Gaza, mas enfim, não apresentou nada, só disse que vai entrar em vigor a fase 2. E os nomes desse comitê foram divulgados de maneira não oficial, embora com muita segurança, né? Quem divulgou esses nomes
divulgou com muita segurança. Eu vou aqui comentar alguns com vocês. O interessante desse comitê é que ele é realmente tecnocrático, tecnocrata, né? Por que eu digo isso? Porque os membros do comitê, eles são, todos eles, especialistas nas suas áreas. O presidente do comitê é o Dr. Ali Saad, que é o ex-vice-ministro dos transportes da Cisjordânia, né, ligado à autoridade palestina. Ele não tem nenhum cargo que impressiona, nem ministro ele era. Né? E o Ministério dos Transportes palestino não é nem um grande ministério, mas ele era vice-ministro. O vice-ministro, pelo menos aqui em Israel, eu imagino que na autoridade palestina seja uma coisa parecida, ele é uma espécie de ministro que assume determinadas funções do ministério, que ele tem uma autonomia e um poder sobre determinadas questões do ministério. E ele deve ser, de fato, um tecnocrata, um executor, né? E que colocaram ele nesse cargo justamente porque ele tem que coordenar uma equipe profissional de trabalho. Por causa dos outros. Bashir al-Rais, que é o tesoureiro, ele é um consultor de engenharia e finanças atualmente. Aed Abu Ramadan, que é o ministro da Indústria e Comércio, ele é o diretor da Câmara de Comércio e Indústria de Gaza. Mohamed Tawfik Halis, que é o ministro da Segurança, ele é ex-oficial de segurança da autoridade da polícia, da autoridade palestina, e é um ex-policial. Mohamed Nussman, ele é o responsável pela segurança civil e ele é um cara também com experiência na área de segurança da autoridade palestina. Aí você tem né, um professor, um reitor universitário no cargo de ministro da Educação, um médico na parte do Ministério da Saúde, um ativista em segurança alimentar responsável pela parte da agricultura, um gerente de empresa, né, um gerente da empresa de comunicação palestina em Gaza, responsável pelo Ministério da Comunicação. Então, assim, são realmente profissionais das suas áreas. Eu não vou dizer que eles não têm um histórico político, porque eu não conheço essas pessoas, alguns deles a gente sabe que tem, outros eu não sei dizer, mas eles buscaram gente que entende de administração organizacional, não necessariamente política. A lista tem uma só mulher, que é a Hannah Terzi, é uma assistente social e advogada que é responsável pela pasta de assistência social e direito das mulheres. E ela também é a única cristã do grupo. E uma cristã de Gaza, né? Não é da Cisjordânia, daquela, tipo, enfim, da minoria cristã em Gaza. Essas são as pessoas que vão governar Gaza. A autoridade palestina recebeu isso com entusiasmo, eles gostaram da formação desse governo, até porque a autoridade palestina é uma maneira de, pelo menos alguns de seus quadros, pouco importantes que sejam, voltarem a participar da administração de Gaza. Eles já estão fazendo isso, se diga de passagem, em regiões controladas por Israel. Já tem membros da autoridade palestina exercendo determinadas funções. Em Rafah, por exemplo, a gente tem ali alguns membros da autoridade palestina controlando ali a passagem, a parte palestina da passagem e determinadas funções logísticas. Isso já está acontecendo. Mas eles gostaram da lista e deram uma resposta entusiasmada. O Hamas não apresentou nenhuma oposição à lista. Com certeza isso passou pela aprovação deles. E aparentemente fechar os nomes era a última questão que faltava para que essa lista fosse anunciada. Né? Fechar todos os nomes. Que o Hamas aprovasse todos os nomes. O que tem de interessante nisso aí? Além, obviamente, das questões que a gente apresentou, o governo tecnocrata, um deles é que a gente ainda não teve a reação de Israel oficial. Eu acho difícil que a gente tenha. Acho que Israel vai silenciar sobre o fato. Talvez algum membro do governo israelense seja questionado por algum órgão de imprensa e vai ser obrigado a falar, e obviamente vai falar que o esforço do Trump de trazer paz para a região é muito valorizado e blá blá blá, sem fazer nenhum juízo sobre a lista em si, porque eles não querem uma administração palestina em Gaza, muito menos de pessoas ligadas à autoridade palestina, que tem ali alguns. E outro fator importante é a participação do Egito. A lista foi anunciada pelo ministro do Exterior do Egito. Essas pessoas vão para uma viagem para o Egito na semana que vem para começar a fazer o planejamento. Ou seja, o Egito aparentemente assumiu o papel de principal mediador e executor da segunda parte do cessar-fogo entre os países não envolvidos com o conflito em Gaza, com exceção de Israel e dos palestinos. Né? Isso quer dizer que o Catar e a Turquia foram relegados a segundo plano, isso pelo menos é o que aparentemente a gente vê, o que é uma vitória de Israel, uma vitória do governo Netanyahu também,
porque ele não queria de jeito nenhum que a Turquia assumisse uma posição ali, e nesse ponto ele tem razões para isso, né? A Turquia não é um personagem simpático a Israel, muito menos ao governo Netanyahu, mas simpático a Israel de maneira geral. E a Turquia, tanto a Turquia quanto o Catar, têm governos que são alinhados ideologicamente, de certa maneira politicamente também, ao Hamas. Então, com o Hamas, né? Então isso deve ser levado em consideração. E o Egito não. O governo egípcio ele é rival da Irmandade Muçulmana. Ele colocou a Irmandade Muçulmana na ilegalidade, né, no país. E o Hamas ele é um braço estendido da Irmandade Muçulmana. Então o governo egípcio ele tem uma aliança pragmática muito maior com Israel do que com o Hamas. Ainda que a gente tenha passado por diversas crises ultimamente, né, principalmente por conta do que aconteceu nos últimos 2 anos em Gaza, o Egito ainda é um aliado com quem Israel pode contar nessa região. A gente comentou na semana passada ou na semana retrasada do acordo do gás, né, que Israel vende gás para o Egito agora, e talvez essa aceitação de que por parte do Egito de assumir essa responsabilidade tenha sido uma contrapartida imposta aí por Israel e pelos Estados Unidos para eles. Isso está no terreno das hipóteses, eu não tenho nenhuma informação sobre o que eu estou falando, eu estou só colocando aqui uma hipótese, mas o que a gente está vendo agora é a participação proeminente do Egito nessa segunda fase, o que significa muita coisa nisso. Eu acho que também tem a questão aí além de tudo isso, dessa questão do novo governo aí envolvendo Gaza, né, que a gente, obviamente, é importante, né, para que a gente continue avançando nessa discussão. É fundamental que as coisas comecem a caminhar de forma rápida, porque a situação da população na faixa de Gaza, a situação social, econômica e política, e sei lá, e tudo, né, a vida na faixa de Gaza, ela está praticamente inexistente ainda, né? Pessoas continuam morrendo de fome, de frio, desculpa. Pessoas continuam morrendo de doenças, pessoas continuam sem nenhuma condição de vida, né, humana. Então é fundamental que as coisas continuem caminhando em Gaza. E aquele, né, eu sempre, desde que teve aí o acordo de cessar-fogo, foi imposto aí pelos Estados Unidos, né, entre a Israel e ao Hamas, eu continuei falando, né, que é a guerra em banho-maria. E isso que a gente vê hoje é mais a prova disso, né? De que a guerra não acabou, de que as pessoas continuam morrendo, apesar de terem ataques, muito poucos ataques, ou menos, né? Em menor escala do que acontecia aí em outubro, quando teve cessar-fogo, as coisas continuam de uma forma catastrófica. A situação na faixa de Gaza continua catastrófica e isso tem que mudar rápido. Então é importante que a gente avance, né, nessas etapas aí, porque a coisa tem que mudar muito rápido do lado de lá. É isso, João. Vamos então para outra, vamos dizer, não dá para dizer que é outra frente da guerra, enfim, mas enfim, vamos para a Cisjordânia, né, para o outro lado do muro também, lá para o outro lado da Palestina. Violência continua muito grande na Cisjordânia. Essa semana, cerca de 20 famílias aí de uma comunidade beduína de Ras Ain al-Auja, ali na região do Vale do Rio Jordão, foram forçadas a abandonar suas casas depois de 2 anos que eles sofriam intensos ataques por parte dos colonos terroristas, né, que foram construindo ali postos avançados na região e atacando a essas famílias, né? A situação chegou a um ponto aí que nessa primeira semana de janeiro é, colonos ali armados, né, terroristas mesmo, né? Expandiram o posto avançado para dentro do território ali da comunidade e bloqueando o acesso à estrada, impedindo com que crianças chegassem na escola. E apesar deles terem resistido ali durante anos, né? E com a ajuda de alguns ativistas israelenses, enfim, eles tiveram que abandonar suas casas porque não tava mais sendo possível viver ali, né? A violência dos colonos ela era muito grande e, enfim, a limpeza étnica continua. Junto a isso, a gente vê um relatório que foi divulgado pelo Exército essa semana, dizendo que a criminalidade nacionalista, né, ou seja, os crimes nacionais, os crimes terroristas cometidos por judeus na Cisjordânia, aumentou 25% em 2025 em relação a 2024, totalizando 845 incidentes aí no ano passado. É isso, João. Nada mais do mesmo, quer dizer, mais do mesmo, né? Nada de novo aí nesse relatório do Exército que saiu.
Depois eu tenho coisa aí para comentar sobre esses números aí desse relatório, mas, enfim, a limpeza étnica e a violência dos colonos terroristas continuam em Gaza. Pois é, nessa mesma semana, a gente viu que diversas aldeias beduínas no sul da Cisjordânia foram evacuadas de forma meio cruel, a gente dizer, voluntária, né? Porque o exército não evacuou essas pessoas, mas essas pessoas saíram dali porque a situação delas ficou insustentável, né? Então elas não foram, não foi voluntário o que aconteceu ali. Elas foram de alguma maneira forçadas a deixar o lugar, por conta de uma série de questões. Primeiro, a violência dos colonos, que é constante. Eles roubaram. A gente está falando aí de aldeias de pastores, né, de ovelhas, especialmente, de pessoas que trabalham com agricultura. Eles falaram até 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, nossa vida era normal e boa. A gente podia passear livremente com o rebanho, eles pastavam, a gente vivia uma vida pastoral tranquila, até que é, de repente os colonos começaram a vir aqui jogar fogo, jogar pedra, atacar as pessoas, as pessoas começaram a ficar com medo de sair de casa, a gente não podia mais sair com o rebanho, eles roubavam o rebanho, e aí a posição do Estado, especialmente do Exército, foi proibir a gente de cruzar determinados locais com o rebanho. E aí a gente teve que comprar ração para dar para o rebanho, o que já piora nessa situação econômica, a qualidade, né, da carne, do leite, mas enfim, mas foi o jeito que a gente encontrou. E os caras estão atacando os fornecedores. Então não tem jeito, a gente não pode viver dessa maneira aqui, a gente não tem que comer. Então eles estão saindo dessas casas. E a resposta que o exército deu é que é uma área em disputa, que está tudo sendo. Que enquanto você não tem uma decisão judicial sobre a quem pertence aquela terra, você não pode permitir que as pessoas migrem de um lugar para o outro e cruzem de um lugar para o outro, então elas estão. O exército não pôde permitir que elas pudessem circular com um rebanho que nem faziam antes, como se não tivesse sido assim nos últimos 400 anos nessa região. De repente virou uma disputa, né? Na Cisjordânia, né? Nem, enfim, no território que Israel anexou em 48, sobre o qual declarou soberania e que, bem ou mal, a comunidade internacional reconhece como parte legítima, né, e integral do Estado de Israel. Então, é vergonhoso, é vergonhosa essa posição do exército israelense aí, é vergonhosa a inação com relação ao que os colonos fazem. E isso é de fato um processo de limpeza étnica, porque essas pessoas elas vivem em áreas C. As áreas C são 60% do território da Cisjordânia, é onde estão todos os colonos israelenses e cerca de 100 mil palestinos. Ou seja, são muitas áreas pouco habitadas. Tem muito deserto, enfim, tem muita região agrícola e tem pouca gente que vive ali. E a ideia, né, essa ideia foi pela primeira vez que ela foi colocada pelo menos que uma personalidade relevante colocou essa ideia no debate político, foi o Naftali Bennett, que queria anexar a área C da Cisjordânia. E ele, enfim, ele falou, tá bom, no máximo te dá a cidadania para aqueles 48 mil palestinos. Só que em 2013, quando ele propôs isso, já eram mais de 100 mil palestinos ali. E agora, em 2026, enfim, acho que em 2023 devia ser mais ainda, né? Devia ser uns 120, 130 pelo menos. Mas agora deve ter diminuído. Acho que ele quer chegar àqueles 48 para poder anexar e não fazer diferença no quadro numérico. Entre nós, 100, 150 também não faz tanta. Né? Mas para que Israel absorva como cidadãos do país, se fosse o caso. Mas esses colonos não estão satisfeitos com isso. Eles não querem os árabes ali. Eles querem os caras fugindo para conglomerados, para grandes cidades, para que eles sejam mais facilmente isolados e que eles possam roubar as suas terras. Né? Basicamente, isso que acontece nessa região. Isso é um processo de limpeza étnica silenciosa, porque não está indo lá o exército e removendo as pessoas das suas casas. Né? Eles estão permitindo com que elementos civis criminosos aterrorizem a vida dessas pessoas a ponto de que elas não vejam saída se não sair dali. E esse é o lugar onde isso se mostra mais eficiente. A gente está vendo isso acontecer. As pessoas estão realmente indo embora de suas casas ali. Não todo mundo, mas muita gente. Porque as pessoas têm medo de morrer. Né? Basicamente, as pessoas têm medo de morrer, as pessoas estão passando fome e elas preferem buscar uma alternativa para sobreviver do que isso. E o sul da Cisjordânia fala, mas como é que o cara está falando que tinha uma vida boa ali, está sob ocupação? Mas o sul da Cisjordânia, as regiões beduínas ali, essas pessoas estão acostumadas há séculos a viver com muito pouca infraestrutura. Né? E eles precisam realmente de uma agricultura de subsistência, eles são pastores de ovelhas
daquelas que você vê em filmes, que realmente enfim, eu vi essas pessoas algumas vezes ali, e de fato ali tinha muito pouca ingerência militar, porque quase não tem assentamento no sul da Cisjordânia, e porque os povoados árabes, com exceção ali da região de Hebron, eles são muito pequenos. Então, realmente é muita terra para pouca gente. A ocupação, óbvio que afeta a vida daquelas pessoas, né? Mas não tanto como outros lugares. Então, quando a gente vive uma vida boa, é porque a vida deles teve pouca alteração comparativamente com outros lugares. E eles deixaram até de ter, até isso, até uma vida simples, que não ameaça ninguém, que não faz mal a ninguém, eles deixaram de ter por causa disso. É um crime o que acontece na Cisjordânia com essas populações, principalmente de território C. É um crime, não só o que os colonos fazem, esses colonos radicais, violentos, extremistas, terroristas, né, porque isso é terror, isso é terrorismo, mas também é um crime a inação do governo israelense para reprimir isso, que não reprime, na verdade, não tem repressão. Né? Só tem repressão praticamente quando um soldado ou um grupo de soldados tem alguma consciência moral ali e entende que precisa fazer alguma coisa, ou quando os soldados são agredidos. Né? Aí realmente tem alguma ação. Quando não tem agressão contra os soldados, dificilmente a gente vê qualquer ação do poder público ali, seja através do exército, da polícia, de qualquer outra organização. Eu complementaria, não é só a questão, né, de não ter presença, né, e nem atuação das forças de segurança, eles são cúmplices, né? Eles participam, dão apoio de segurança, vão junto e fazem parte disso tudo, né? Inclusive hoje, entrou ali, né, no campo de refugiados de Shuafat, né? Shuafat é um campo de refugiados que fica em Jerusalém Oriental. Metade dele foi anexado a Jerusalém, outra metade não foi anexada a Jerusalém. É muito complicado. Tem um muro, corta o campo de refugiados no meio. E hoje a polícia entrou nesse campo de refugiados para tocar o terror ali na população. Eu vi cenas de eles chegando e passando perto de uma loja, né, que vendiam ovos e tudo mais no mercado, eles jogando assim milhares, foram cerca de 1.300 ovos, os caras jogando no chão, o policial filmando e jogando no chão. Assim, uma parada surreal, sabe? Igual aqueles filmes, os vídeos que a gente via saindo de soldados de Gaza, logo no início da guerra, desperdiçando comida, jogando, entrando na casa dos palestinos e humilhando e fazendo aquela coisa toda. A mesma coisa sendo feita por policiais fardados em Jerusalém Oriental, depois tirando foto do campo de refugiado, todo o batalhão deles lá, não sei como é que chama, grupamento, sei lá o quê. Todo mundo fardado ali com seus carros de polícia, a bandeira de Israel, tirando foto para mandar pro ministro Ben-Gvir. Só pode ser, né? Para falar aí, ó, ministrão, você não precisa pedir para a gente fazer isso, não, porque a gente faz por você. A gente sabe o que você gostaria de que fosse feito e a gente faz isso por você. Estamos com você. Né? Essa é a mensagem que esses caras fazem quando eles entram no campo de refugiados para aterrorizar a vida dos palestinos. Não é só dos beduínos que moram lá no Vale do Jordão, lá embaixo, perto da fronteira entre Cisjordânia e Jordânia, né, cara? É em qualquer lugar. E aí, sobre os números, né, eu falei aí que o Exército soltou esse relatório dizendo que ano passado houve 845 incidentes. Pô, o Exército de Israel é uma brincadeira, né, cara? É uma sacanagem o cara fazer isso. Pô, meu irmão, agora você vem falar um negócio desse. Bom, a B'Tselem, né, que é a principal ONG de direitos humanos, né, daqui de Israel, ela diz que no ano passado, eles ainda não têm os números fechados totalmente, porque, enfim, a gente está no início de janeiro, mas foram pelo menos 1.500 ataques, ou seja, muito mais do que o Exército apontou. E a Organização das Nações Unidas, né, que é responsável pela observação da situação em Gaza e na Cisjordânia, chamado OSHA, né, que é da onde eu sempre tiro os meus dados aí quando eu informo a vocês. Na época, informava sobre a entrada de caminhões de ajuda humanitária, sempre com eles, casa destruída, destruição na faixa de Gaza, né, sempre dados deles, né? Eles apontam que no ano passado, cerca de 1.780 casos. Ou seja, mais do que o dobro do que o Exército diz. Porra, aí tá de brincadeira comigo, né? O Exército vem lançar o número. Pô, não dá, cara, não dá. Pô, é assim, é tão surreal, sabe? É tão desacreditado. Né? Depois de tudo que eles fizeram aí durante a guerra, tudo número que era jogado, depois aceitavam o número dos palestinos, né? Do Hamas, depois dizer que era número do Hamas, não tivesse assim, enfim, cara.
Eles, sabe, assim, gostam de brincar com a cara das pessoas e é muito bizarro. Não dá para aceitar esses números que esses caras mandam, porque eu nunca vi coisa igual. Nunca bate com a realidade que é mostrada por organizações de direitos humanos. E aí, cara, entre acreditar no número divulgado pelo Exército de Israel e organizações de direitos humanos, né, não preciso nem dizer de que lado eu tô. Enfim, vamos para a próxima, João. Vamos para o Líbano, para o norte. É isso aí, João. O governo libanês disse que já acabou com toda a limpeza da região ao sul do rio Litani de armamentos do Hezbollah. E que agora está mantendo a ordem ali, né? Que agora o exército do Líbano é a força que manda na região ali ao sul do rio Litani. O exército de Israel, o governo de Israel diz que não é bem por aí não, não concorda muito com essa notícia divulgada pelo exército libanês e diz que o Hezbollah ainda está na área. E aí, cara, quem resolve esse impasse? Para ninguém. Enfim, hoje o Hezbollah disse há pouco tempo que não ia aceitar ser desarmado. Aí chega o exército e diz: terminamos o processo de desarmamento do Hezbollah. Eu também não acredito no exército libanês, não. Eu também duvido, né? Até porque o Hezbollah nunca aceitou isso. Eles estão dizendo isso porque eles querem que Israel se retire dos últimos pontos onde o país está. Eles sabem que não dá para desarmar o Hezbollah, não dá para desarmar o Hezbollah sem uma guerra civil. Eles também disseram vamos desarmar o Hezbollah. Eles falaram vamos desarmar o Hezbollah abaixo do rio Litani. Eu acho que alguma coisa deve ter sido feita ali, alguma retirada de tropas também, até porque o Hezbollah não está interessado no conflito com Israel nesse momento, né? Então não tem problema para eles retirar seu poderio militar, pelo menos parcial, dali. Mas o governo israelense não comprou essa ideia. Falou: a gente entende que tem esforços sendo feitos, mas esse objetivo ainda não foi alcançado e não está perto de ser. E o Hezbollah, ele se recusou a afirmar que não participaria de uma ação contra Israel caso o Irã ataque Israel. Ou seja, o Hezbollah, por mais que esteja enfraquecido, eles podem vir a participar de um ataque contra Israel nesse momento, né? Seria um ataque mais ou menos suicida, porque Israel ia entrar com tudo contra o Hezbollah no Líbano, por um lado. Por outro lado, se, por exemplo, o regime do Irã é derrubado, o Hezbollah tá com sérios problemas, né? Porque o orçamento deles, em grande parte, vem do Irã. A maioria absoluta do orçamento do Hezbollah vem do Irã, o armamento, o aconselhamento estratégico, tudo isso vem do Irã. Então, o grupo não faz sentido sem o Irã, né? Eles não vão conseguir sobreviver no Líbano sozinhos. É natural que eles participem de uma ofensiva, só que, enfim, eles têm condições de gerar alguma coisa. Se eles participarem da ofensiva, também pode acontecer uma coisa ruim com eles, né? Porque Israel pode entrar no Líbano e falar: "Bom, agora, sem Irã, a gente acaba de uma vez com vocês." E eles podem até negociar com o Líbano: "Ó, beleza, a gente aqui renuncia à luta armada, deixa a gente existindo de maneira tal XY, e a gente se reinventa aqui, né?" Mas eles realmente estão num dilema, caso, obviamente, esse confronto com o Irã aconteça. Também depende do Irã atacar Israel ou de Israel atacar o Irã, né? Israel aparentemente não vai provocar, não vai iniciar esse confronto nesse momento, aparentemente. E o Irã ameaça Israel, né? Caso os Estados Unidos ataquem o Irã, ameaça Israel de uma represália. Já que eu já estou falando de Irã, já vou entrando logo nesse assunto aqui, depois você comenta, né? E o Irã é o principal tema do noticiário israelense nos últimos, sei lá, 10, 12, de 15 dias. Mas nos últimos dias esquentou muito, porque, enfim, as notícias que chegam aqui, que são muito difíceis de serem comprovadas, né? Porque os caras cortaram o sinal de internet no Irã. Então, as notícias que a gente tinha no início, de vídeos que a gente recebia, agora a gente não recebe mais. A gente já tinha visto a polícia disparando contra manifestantes. Mas a gente não sabe quantos manifestantes morreram. Tudo em fontes que falam em 500, tem fontes que falam em 2.000, em 3.000 e até em 10.000 falaram hoje no canal 12, né? Agora, quem tá falando a verdade aí? Sei lá, eu também não sei se alguém sabe qual é a verdade. Eu não sei se o nego tá contando o número de mortos ali. É, porque, enfim, eu realmente não sei se isso está acontecendo. O que a gente sabe é que estava tendo tiro contra manifestantes. Essa é uma estratégia excelente de você se focar em manifestações. Você faz as pessoas terem medo de sair de casa para não voltarem no caixão, né? Então, ou para não ser preso e condenado à morte também, que tem alguns que estavam nesse esquema, sem direito a nenhuma defesa,
É um julgamento sumário, rapidinho você é condenado e vai ser morto no dia seguinte, só tem direito a se despedir da família. Então a situação do Irã está complicada, a gente falou sobre a crise econômica do Irã, e eu quero fazer um comentário que é o seguinte: Israel tem a ver com essas manifestações? Sim e não. Né? Assim, a situação econômica no Irã, ela é catastrófica e ela já é ruim há bastante tempo, e as sanções elas pioram a situação. E não é a primeira vez que o Irã passa por grandes manifestações nos últimos anos. Já foram vários, nos últimos 10 anos foram acho que 4 ou 5 vezes que o Irã passou por grandes manifestações, na maioria das vezes por causa de crises econômicas. Uma delas foi por causa da questão do hijab. E não existe manifestações de massas que não sejam genuínas, né? Mas é manipulado, foi a CIA, foi o Mossad e tal. Enfim, além de, acho que as pessoas atribuírem muito mais importância a essas organizações, ou o poder do que elas realmente podem ter, eu acho que você pode acender um fósforo, né, para provocar uma coisa dessa em algum país, para desestabilizar. Mas, mas você conseguir convocar dezenas de milhares de pessoas para a rua em várias cidades diferentes do país. Nenhuma organização, nenhum serviço de inteligência estrangeiro inimigo tem capacidade de fazer isso. Claro, você tem capacidade de fazer isso com sanções, piorando a condição econômica do país, né, como os Estados Unidos fizeram, mas aí não é a CIA, né? Aí é aberto. Os Estados Unidos está mostrando que está fazendo isso, justamente para enfraquecer o regime. No caso, era para que eles desistissem do projeto nuclear, mas agora acho que o Trump não está nem aí mais pro projeto nuclear, ele quer derrubar o regime mesmo. Agora, Israel tem participação no que está acontecendo no Irã, porque a guerra dos 12 dias do ano passado, ela foi um golpe para o Irã. Ela foi um golpe na economia do Irã. Israel destruiu algumas estações de infraestrutura local do país. Isso tem um prejuízo grande. Israel teve, deu um prejuízo militar para o Irã também, né? Destruiu boa parte do equipamento militar, fez um estrago danado ali que os caras têm que reconstruir. Eles não podem ficar sem bateria antiaérea, não podem ficar sem mísseis balísticos, né? Eles sabem que eles não são um país que está em paz e não está sob ameaça. Eles precisam ter um arsenal militar forte para poder intimidar os seus inimigos, né? E o regime do Irã ele continuou dando muita grana para os seus proxies. O Hezbollah recebeu, nesse um ano, mais de US$ 1 bilhão. Nesse menos de um ano, né? Desde a guerra com. Na verdade, não, desde um pouco mais de um ano. Desde esse fogo de Israel com o Hezbollah, o Hezbollah já recebeu mais de US$ 1 bilhão do regime do Irã. Isso é muita grana para um país que está ferrado do ponto de vista econômico, com uma crise econômica severa, com uma inflação exorbitante, com crise energética, ainda que tenha a terceira maior reserva de petróleo do mundo, que seja um dos maiores produtores, um petróleo de fácil extração. Então, Israel contribuiu para isso, além do abalo à moral do país, né? As pessoas estão questionando, pô, tá dando dinheiro para o Hezbollah em vez de investir na população do país? Tipo, tudo bem, beleza, você investir no exército iraniano para proteger a própria população, beleza, mas, pô, tá dando dinheiro pro Hezbollah, pra Jihad Islâmica, tipo, pros Houthis, que porra é essa? Tipo, a população realmente tá insatisfeita, olhou para aquela guerra com Israel e falou, cara, é um regime que não consegue proteger os próprios cidadãos e é um regime que prefere investir em proxies do que cuidar dos próprios cidadãos. Então, de fato, Israel tem influência nisso. E agora não é, obviamente, a manipulação por trás. É um efeito dominó que foi acontecendo. O regime vai cair ou não? Eu não sei. No início eu estava muito cético, agora eu já não estou tanto, porque parece que os caras estão perdendo o controle realmente. E também parece que os Estados Unidos estão dispostos a aproveitar a oportunidade. Se um ataque externo vai conseguir derrubar o regime ou não, eu não sei. A gente sabe que ataques pontuais não costumam derrubar regimes, mas invasões pode ser. Agora, quando há invasões, por exemplo, aconteceu no Iraque, você consegue derrubar um regime, mas não consegue colocar um governo aliado no lugar com facilidade, né? Enfim, eu não diria que os Estados Unidos aprenderam com seus erros, porque eles seguem com as mesmas políticas a cada tanto tempo repetindo a mesma coisa, né? Então, eu não tenho certeza que os Estados Unidos não vão invadir o Irã e tentar derrubar o regime e emplacar, sei lá, botar o filho do Shah, Pahlavi, no lugar do, da República Islâmica. Eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer, mas a gente está sob um iminente risco de ataque. No momento que a gente está gravando, aqui em Israel, a gente comentou na introdução, está um terror isso aqui, todo mundo está com medo de uma nova guerra, receoso. Por outro lado, tem muita gente otimista, dizendo que se o Irã atacar Israel, Israel vai até o fim matar o Ayatollah e derrubar o regime. Eu não sei se Israel tem condições de fazer isso.
Sozinho, certamente não. Mas o que a gente viu é o Trump fazendo ameaças veladas ao ataque ao Irã. E agora, de repente, ele dá um passo para trás, dizendo: não, pelo que eu entendi agora, eles pararam de matar e de condenar à morte. Então eu vou dar um passo, vou dar um passo para trás, eu vou esperar ver o que vai acontecer. Mas se eles mostrarem mas se eles estiverem mentindo, se eles continuarem fazendo isso, eu vou ficar muito irritado. Foi o que o Trump falou, com a minha péssima tradução aqui, parafraseando a sua fala. Porque eu não tô com a fala na minha frente aqui, eu tô só lembrando o que eu li agora há alguns minutos. O Trump, ele muitas vezes fez isso, né? Ele fez ameaças e voltou atrás. É, Na maioria das vezes que ele faz ameaça, ele recua. Ele inventa uma bravata dessa qualquer, né? Um factoide. Eles cederam à minha pressão, estou voltando atrás. Quando, na verdade nem sempre, né? Mas vale lembrar que na véspera do ataque israelense ao Irã, o Trump ele tinha acabado de anunciar que deu para o Irã mais um tempo para eles negociarem o acordo nuclear e menos de 24 horas depois Israel estava atacando o Irã. Ou seja, aquilo foi um blefe, né? Então a gente não, o Trump pode estar blefando agora, né? Como ele blefou várias vezes. Depois da incursão à Venezuela, ele está um pouco botando as manguinhas de fora, ele está com uma popularidade baixa nos Estados Unidos, né? Ele está com 39% de aprovação e 45% de reprovação. Daqui a pouco vai ter eleições para o legislativo lá e ele não pode perder. Então ele está tentando conseguir alguns ganhos até o período eleitoral e guerra. A gente sabe que nos Estados Unidos sempre mobiliza bastante, não só lá, em todos os lugares, aqui também. Então, talvez seja essa a tentativa dele, né? E se é para escalar, eu escalo agora as eleições. E se eu consigo a cabeça do Ayatollah para levar para os eleitores, isso pode me garantir aí mais alguns milhões de votos. Eu não sei o que se passa na cabeça do Trump, eu duvido que alguém saiba, mas viver sob essa incerteza de que tudo pode acontecer é terrível, né? A gente está aqui, cara, eu não tenho mais, assim, eu não tenho mais força para começar de novo toda essa bagunça aqui. Eu quero aproveitar um pouco, ter um pouco de esperança, aproveitar um pouco de tranquilidade, tentar visualizar um futuro menos mortífero, né? Mas eu acho que os líderes internacionais não estão muito de acordo comigo. O Netanyahu é um deles. O Netanyahu está louco para o Trump atacar o Irã. E até porque ele, enfim, se o regime no Irã cair, ele vai dançar em cima disso até a morte, né? Vai dizer que foi ele que derrubou, que foi ele que fez, foi ele que naquele ataque ao Irã começou a derrubar o regime. Enfim, ele tenta colher os louros da queda do regime na Síria. Imagina o que ele vai fazer com o Irã se isso acontecer. Se a população vai acreditar ou não, né? Eles são outros 500, mas assim, é mais um líder que está interessado no ataque dos Estados Unidos ao Irã. Por que o Irã atacaria Israel? Primeiro, para fortalecer a narrativa deles, de que Israel está envolvido nessas manifestações, que é o Mossad, que é isso, que é aquilo. Enfim, se eles não atacarem Israel, eles vão estar dizendo o quê? Vocês vêm aqui, incitam a população, a gente toma pancada dos Estados Unidos e vocês vão ficar assim impunes? Não, né? Eles têm que justificar a narrativa deles. E também o ataque a Israel também é uma maneira de você pressionar os Estados Unidos a não fazer o ataque, né? E é o seguinte, ó, a gente vai atacar Israel. Então, peraí, se eles vão atacar Israel, a gente precisa de porta-aviões, precisa defender a população civil. Os Estados Unidos tem que defender aviões, né? Não tem que defender a população civil, mas Israel tem que defender a população civil. Então, você precisa de um monte de. Você precisa de muito mais aviões, você precisa de submarinos, precisa de, enfim, dos interceptadores de mísseis balísticos, e você ganha tempo ameaçando Israel. Mas a terceira razão é porque Israel está ameaçando o Irã também. Não efetivamente, né? Não é assim, a ameaça do governo israelense é se o Irã cometer esse erro, eles vão pagar um preço como eles nunca. É aquele mesmo discurso de sempre. Mas os jornalistas ligados ao Netanyahu, né, do canal 14, etc., eles estão fazendo ameaças veladas ao Irã. Que Israel vai derrubar o regime lá, e isso e aquilo. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores do Irã usou um tweet de um jornalista do canal 14 para provar que Israel está envolvido nas manifestações, né? Que o canal 14, o canal do Netanyahu, o cara está dizendo que Israel estava envolvido, tipo, o cara tá insinuando isso, né? Então o cara tem a prova na mão dele de que há um envolvimento israelense. O canal 14 é o canal das fake news, né? Enfim, e se tivesse envolvimento do Mossad, a censura obviamente não permitiria essa divulgação. Então esse é um cara insinuando, né? Olha só o tamanho do nosso poder e blá blá blá, mas não tem informação ali. Se tivesse, o cara teria sido censurado.
Então é óbvio, né, que não é o Mossad que está coordenando essas manifestações no Irã. Mas para o Irã isso não importa, porque isso serve de retórica para buscar o inimigo, para buscar a teoria da conspiração, para buscar o que eles precisam, também para poder se esquivar dos seus próprios erros, né? Não tem manifestação porque a situação está uma merda, tem manifestação porque Israel e os Estados Unidos estão causando uma insatisfação artificial na população. Então, agora, quando você se mete numa narrativa dessa, você precisa depois dar uma justificativa para a população, porque alguma coisa você tem que fazer, né? Se você não pode resolver o problema econômico, porque a culpa não é tua, pelo menos então você tem que resolver o problema diplomático barra militar, né? Que são países causando distúrbios e desordem no teu país. Então, é uma enrascada, mas acho que é uma enrascada que esse discurso mostra como o regime do Irã está preocupado. Porque a gente não está naquele contexto de que nunca aconteceu um confronto entre Israel e o Irã. A gente já está depois de ter acontecido. E a gente já está depois de ter visto que militarmente o Irã é muito mais fraco do que se pensava. Né? O tal do tigre de papel, que as defesas do Irã são muito fracas. Né? Então, Israel é exposto também. É óbvio que Israel é exposto. É óbvio que o Irã pode fazer um estrago danado em Israel. Mas os danos para o Irã eles são potencialmente maiores. Então, principalmente por causa da crise que eles vêm vivendo ali internamente. Então, eu acho que uma narrativa dessa, uma ameaça dessa nesse momento é um sinal de desespero. E esse sinal de desespero mostra que o próprio regime está com medo de cair. Cara, eu acho que o fato de a gente ter muito pouca informação do que está acontecendo no Irã dificulta muito tudo que aconteceu. Ah, enfim, né? Começou aí, a tua notícia começou no Líbano, né? Então já foi entrar no Irã. No Líbano não tem muito o que comentar, eu também, enfim. Eu não acredito no exército de Israel, como eu tinha falado antes, mas eu também não acredito, obviamente, no exército libanês, né? Não dá para acreditar nesses caras, a gente sabe como é, a gente sabe como foi, né? Antes, lá no Líbano, quando Israel se retirou do sul, né? Do Líbano, lá no início dos anos 2000, e a coisa como ficou, o exército não tomou conta, quem tomou conta foi o Hezbollah, e sempre foi assim, então, enfim, não dá também para a gente acreditar, apesar da pancada israelense no Hezbollah ter sido muito grande, e obviamente isso ter sido um favor, né? O exército libanês, apesar deles não aceitarem, não dizerem que não gostam desse favor, mas é obviamente que eles gostam. Ajuda, né, sem sombra de dúvida, mas eu também não confio nas informações deles. Enfim, a gente sabe que o Hezbollah está lá, volta e meia tem ataque de Israel, né, apostas do Hezbollah, e isso vai continuar acontecendo. É essa liberdade que Israel queria alcançar, e é isso que está acontecendo até agora. Eu acredito que esse é o status quo que vai se manter, pelo menos aí por um período próximo. Agora entrando aí na questão do Irã. O fato da gente não ter muito pouca informação sobre o que está acontecendo lá é muito, para começar, é muito preocupante, né? Eu estava lendo que o bloqueio de internet mais eficaz que já existiu, assim, é absurdo, não sai informação do Irã, ninguém consegue acessar a internet. Então, assim, eu acho que se o xerife mundial aí, ele acha que tem que fazer alguma coisa no Irã, porra, bota lá o Starlink, não dá para botar o Starlink do ex-aliado dele lá, do monge nazista, né? Como é que chama ele lá? Eles estão botando o Elon Musk, estão botando, ele tá Então, ligando, mas o bota lá o Irã, mas o Irã Starlink. tá, mas o Essa é a Irã tá melhor coisa conseguindo. que Não, mas o não Irã tá tá conseguindo. conseguindo. Não, eles estão conseguindo bloquear o sinal de Ah, estão satélite conseguindo ali. bloquear, entendi. Porque, meu irmão, essa era a melhor coisa que o cara poderia fazer, não é ir lá e atacar, né? Vai derrubar o governo? Será que é assim que os caras estão realmente perdendo o controle? Será que vai conseguir bombardear pontos estratégicos que vai fazer com que eles percam completamente o controle? Quem vai assumir o controle? O caos. Calma aí, vamos com calma, né, cara? Eu acho que o Donald Trump está muito inflamado, muito inchado aí, né? Com todo o sequestro do Maduro na Venezuela, com esse sentido aí que ele pode ser o dono do mundo, né? Pode fazer o que ele quer, o xerifão. A gente pode acompanhar que o Putin tem falado muito pouco sobre o que está acontecendo no Irã e sobre essa possível intervenção americana no Irã também. Então, o que a gente vê é o mundo meio perdido aí, em tudo que está acontecendo. O Donald Trump ele faz o que ele quer e a gente aqui em Israel acaba virando meio que indo a reboque dessa política mais uma vez, né? Completamente a reboque. Ele vai jogar a bomba dele lá e a gente vai fazer o quê aqui? Né? Tem essa preocupação aí se os caras vão jogar a bomba aqui. Lembrando que assim, eles falaram que eles jogariam mísseis em qualquer. Atacariam, né?
países não, né? Bases americanas no Oriente Médio. E aqui, hoje em dia, né, foi criado recentemente uma base americana aqui em Israel, né, em Kriat Gat, no sul do país, no deserto do Negev, tem uma base americana. Então, pode ser um alvo, né? Como pode ser bases do Catar. Ontem, hoje, a gente viu que já tem, que o governo americano falou para os seus funcionários não essenciais deixarem essas bases militares, eles já estão deixando. Algumas empresas aéreas cancelaram já os voos noturnos aqui, entrando e saindo aqui de Israel. E é isso, essa tensão que a gente vai viver nesse próximo período. Agora, completamente de mãos atadas, né? Eu continuo achando que o governo americano não tem que intervir no Irã. A gente tem que definir o que que a gente quer para o mundo. Se a gente quer um mundo onde os países, os povos, não os países não, os povos têm o direito de se autodeterminar, ou se a gente vai sempre precisar de um xerifão aí. Porque tem que ficar claro, se o Trump fizer alguma coisa nos Estados Unidos, ele não está libertando os Estados Unidos, ele está trocando os ayatolás pela tutela americana. É a mesma coisa que ele vai fazer na Venezuela, é a mesma coisa que eles fizeram no Iraque, no Afeganistão, que tudo bem que no Afeganistão deu menos certo, né? Mas é isso, sempre foi essa política imperialista. Essa é a política imperialista, né? Então, sempre foi essa a política deles. Então, acho que é uma coisa que a gente tem claro pra gente. O que mundo a gente quer? Um mundo onde tenha um xerife que faz o que quer no momento que ele quer, de acordo com seus interesses. E a Groenlândia, aparentemente, é o próximo na lista, ou a gente vai querer um mundo que tenha uma mínima ordem, os povos têm o direito à autodeterminação, né? É uma questão muito complicada, assim, para mim é muito surreal abrir a televisão aqui, ou rádio, né? Enfim, rádio, que eu vejo pouca televisão, muito pouco. Mas eu abri o rádio e ouvi as pessoas falando isso, comemorando esse possível ataque dos Estados Unidos ao Irã, que eu acho uma parada muito. Então quer dizer o quê? Então que a gente vai querer comemorar, então, dizer agora Trump, vem tirar o Netanyahu agora, é isso? Essa é a parada, sacou? Que a gente tem que resolver. Então é uma parada muito surreal, cara. Eu acho essa situação. Diplomaticamente, quem deveria resolver essas questões é o Conselho de Segurança da ONU, né? Eles deveriam decidir quando a situação é grave o suficiente para que você possa intervir, né? Se está acontecendo um genocídio, eu acho que você precisa que a comunidade internacional intervenha. Então, você não, eu Mas concordo não é com um você, não pode ter um xerife, né? xerife. Pois é, É, não pode ter um xerife, e por outro lado, o Conselho de Segurança da ONU também não funciona, porque não funciona. tá um vetando o outro. Então, eles têm intervenção quando é um país na África que não interessa a ninguém, que não tem riqueza natural, ou que são Não poucos, faz nada. a maioria até tem riqueza natural, né? Mas aqui e ali eles têm uma outra intervenção. Sim. A gente tá a ordem internacional, na verdade, pós-guerra, ela nunca funcionou de fato. Né? E agora está vendo essa pior crise, porque é escancarado como achincalham com isso, tanto o Trump como o Putin, principalmente os dois. E o Trump decidiu, o Trump e o próprio Putin falaram, agora, além da gente não respeitar aquilo, a gente vai fazer o que a gente quer. Então, Exato. na Venezuela, ele inventa um pretexto absurdo de tráfico de drogas. E no Irã tem uma matança do regime contra manifestações. Ele decide que ali é situação para intervir. Mas em É. Gaza, ele não intervém, não só não intervém, como ele veta resoluções do Conselho de Segurança que poderiam intervir ali e acabar com a matança. Enfim, então você não tem critério nenhum. Critérios são os interesses dos Estados Unidos, né? Ou de outros Uhum. atores, e como a Rússia está muito enfraquecida, o que manda são os interesses dos Estados Unidos. A China ainda não decidiu tomar uma posição belicista quanto a isso, até porque eles entendem, eu acho que nesse momento, eles não estão páreos para lutar contra essa máquina de guerra que são os Estados Unidos. Talvez em algum momento eles estejam. E aí os que estão pedindo intervenção no Irã porque o bom está do lado deles, o bom na sua concepção, amanhã vão apoiar se for a China fazendo a mesma coisa, né? Eu duvido muito. As pessoas querem que quem descumpra as regras é quem está do lado deles, né, do espectro político. E é por isso que a gente vive essa tragédia de mundo. Pois é, o caos total, cara. Tá o caos total mesmo. E tá difícil, cara. Tá difícil mesmo. E a gente paga o pato aqui sem ter o que fazer, né? De mãos atadas. Mãos atadas. Bom, João, é isso, cara. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos da política interna esta semana. Bom, João, vamos lá, cara. Muita coisa, muita coisa. Vamos começar então pela polícia do Benito Gvir.
que não divulga informações sobre o caso da procuradora do Exército, né? Bom, o comissário da polícia aí, né, o chefe de polícia, o Dani Levy, está sendo acusado de atrasar deliberadamente a publicação das conclusões do inquérito contra a ex-procuradora militar, a Ifá Tomer Eruchalme, né, que foi aquela lá que divulgou, que vazou, né, os vídeos de soldados torturando, agredindo, violando, um prisioneiro palestino. Isso porque eles estariam ali com medo da reação do ministro da Segurança Interna, né, o Itamar Ben-Gvir, e também até do próprio ministro da Justiça, o Yariv Levin. Isso porque a investigação que foi conduzida pela polícia não acha nenhuma ligação entre a Ifat Tomer Eruchalme e a Galit Barav Miara, a procuradora jurídica do governo, que no início tinha sido informado que tinha ali uma relação entre elas. Era tudo isso que Ben-Gvir e o Yari Levin queriam para, mais uma vez, desqualificar a Galit Barav Miara e, de uma vez por todas, acabar com seu cargo e com a sua carreira. Só que as investigações da polícia, João, não acham essa relação. E aí o cara tá atrasando a divulgação para tentar ver se alguma coisa surge aí de última hora. Aí não dá, né, cara? Daqui a pouco vamos começar realmente a falsificar a investigação para, vamos dizer assim, deixar feliz, né, o ministro da Segurança Pública e também, no caso, o ministro da Justiça. O chefe da polícia, né, o comandante-chefe da polícia, ele teria dito que não divulga as informações porque está com medo do Ben-Gvir, das reações que ele vai ter. Até porque eles estavam lá numa crise ali, ele queria nomear, ele queria, enfim, promover alguns oficiais, o Ben-Gvir vetou, queria participar disso, enfim. E essa briga, na verdade, essa semana a Suprema Corte deveria decidir por um pedido da conselheira jurídica do governo de afastamento do Ben-Gvir no cargo de ministro, porque ele não está cumprindo com o combinado, que era que ele não poderia intervir nas decisões operativas da polícia. Ele cagou para esse combinado, ela deu uma série de provas e levou isso para a Suprema Corte. A Suprema Corte decidiu adiar a decisão, porque tem muita pressão em cima disso. Inclusive, todos os líderes dos partidos da coalizão disseram para o Netanyahu para ele não aceitar a determinação da Suprema Corte se eles tomarem essa decisão. O Ben-Gvir, e aí o que o Ben-Gvir disse? Que a conselheira jurídica do governo é uma suspeita em potencial. Eu nunca escutei alguém usar esse termo. Tipo, você tem um suspeito, que o suspeito ele não é um condenado, ele é uma pessoa que está sendo investigada. Você tem várias categorias. Você tem o suspeito, quando está sendo investigado. Você tem o réu, que é quando ele é investigado e ele é indiciado. E aí você tem o condenado, quando depois de julgamento saber se réu é condenado. Né? O Ben-Gvir, por exemplo, é um condenado na justiça, né? Um criminoso condenado, por duas vezes, se não me engano. Ele, como não tem nada para apresentar contra a conselheira jurídica, ele diz que ela é uma suspeita em potencial. Ou seja, o que é essa suspeita em potencial? Ela não está sendo investigada, não existe nenhuma evidência de que ela deve ser investigada, e ele acha que ela pode ser investigada, então ele se defende atacando a conselheira jurídica de que ela é uma suspeita em potencial. Se esse relatório da polícia for levado a público sem absolutamente nada contra a conselheira jurídica, nem esse argumento ridículo de fajuto que ele está usando vai servir para nada. Porque ela não é nem mais suspeita em potencial, que é uma categoria que ele inventou. Né? A gente, enfim, até botei o termo suspeito para a gente falar na palavra da semana, porque, enfim, que assim, é um negócio absurdo. E aí os caras da polícia estão com medo de divulgar isso porque eles estão com medo da reação do Ben-Gvir. Basicamente essa é a situação. Hein? E a Suprema Corte, por que ela adiou essa decisão? Eles adiaram dizendo que o governo não se manifestou quanto a isso, então é irrelevante essa decisão agora. Eu não entendi porcaria nenhuma dessa resposta deles. Mas eles aumentaram de 3 para 5 ministros que vão tomar essa decisão. Cinco ministros da Suprema Corte. O que isso quer dizer? Que aqueles 3 estão com o cu na mão, perdão pela expressão, e aí convocaram outros 2 mais para falar: essa pica não é só nossa. Vocês vão ter que dividir isso aqui com a gente, porque, meu amigo, isso aí vai dar problema se a gente afastar o cara e se a gente não afastar o cara também. Então, eles adiaram, convocaram mais 2 e estão rezando para os ultra-ortodoxos derrubarem o governo nesse meio tempo. Rezando para isso. Porque se eles tiverem que tomar uma decisão, ou eles vão ser coniventes
com um absurdo, uma ilegalidade, um cara transformando a polícia numa polícia política, fazendo o que quer, e o que, enfim, o que bem entender, descumprindo um acordo que ele fez com a própria justiça, e eles vão lá, são coniventes, falando não tem problema, pode seguir. Ou eles vão ter que comprar uma briga com o governo, que pode gerar uma forte crise institucional, constitucional, judiciária, que o governo pode se recusar a cumprir a decisão do judiciário e, no caso do Netanyahu, demitir o Ben-Gvir. Isso representaria um problema muito sério no país, e a Suprema Corte não quer ser pivô desse problema. Então os caras estão aí rezando para o governo cair nesse intervalo de tempo para que eles não tenham que lidar com essa questão. Empurra mais um pouco, ganha tempo e vamos ver onde é que a gente pode chegar. Se puder decidir só depois das eleições. Basicamente é isso que a justiça está tentando fazer nesse momento. Eu digo pra vocês, eu entendo a ação deles, entendo pra caraca, porque, assim, eu não queria estar na pele desses caras, mas enfim, eles ganham muito bem pra isso. Eles aceitaram a nomeação, eles têm uma responsabilidade enquanto interpretadores da lei em Israel. Então, toma a decisão certa, caceta. Tipo, eu entendo que os caras estão aterrorizados, entendo. Mas entendo também que eles não têm que ser as pessoas que vão zelar pela democracia sozinhos. Entendo, tem muita gente em Israel que está com a bunda sentada sem fazer nada. Gente importante. Mas ainda assim a responsabilidade está na mão deles. É deles, eles têm que tomar essa decisão. Eles têm que tomar a decisão certa. Então, não é porque os outros não fazem o que eles têm que fazer, mas enquanto isso, o Ben-Gvir faz o que ele bem entende, né, e sustenta a sua narrativa, porque está todo mundo acovardado. A Suprema Corte, o chefe da polícia e mais uns outros tantos por aí. É isso, não sei nem se eu tenho muito a acrescentar, né, cara? Eu acho que na semana passada o Barak, qual é o nome dele? O ex-ministro do Supremo, né? Aaron Barak, né? Que foi ali. Eu comentei, né, do discurso dele na semana passada que ele deu lá na Praça dos Reféns, né? Falando que Israel não é mais uma democracia, né? Enfim, tudo se concentra na mão de um poder, de uma pessoa só, quem é que decide tudo, e que o sistema judiciário não pode segurar sozinho a democracia. E é isso, né? Eles não conseguem, é muita pressão, são ataques constantes. Vamos falar disso mais para frente, né? A gente já tem outras leis que foram aprovadas com o mesmo objetivo, são leis que visam o tempo todo enfraquecer e enfrentar o sistema judiciário, para colocar o sistema judiciário em uma posição desconfortável, para colocar o sistema judiciário em uma posição em que eles têm que, mais uma vez, cancelar uma lei do governo. Isso não acontecia com frequência até esse governo entrar há 3 anos atrás, que quando começa toda essa política do golpe do judiciário. Então, eles aprovam leis que elas entram em choque com as leis básicas, o Supremo é obrigado a cancelar essas leis, né? E aí o que acontece é que a incitação contra o Supremo Tribunal de Justiça aumenta, e é basicamente isso que vem acontecendo. Então, agora, quando entra essa questão aí do Ben-Gvir, a gente tem essa situação, uma oposição completamente esfacelada, completamente inútil. Essa semana o Benny Gantz, inclusive, falou que ele não teria problema em sentar com o Netanyahu. Olha só, cara. O maluco que há poucos Não, anos ele falou atrás pior que isso. Você viu a campanha dele? Ele fez um vídeo mostrando que ele o não queria o desastre que Mansur seria Abbas, o né? desastre que seria o Ben-Gvir no governo e outro paralelo mostrando como que o gabinete não ia poder se reunir para tomar decisões importantes, o gabinete de segurança, porque o Mansur Abbas ia Mansur vetar, Abbas. então que era um governo sem o Ram e sem o E Abbas e sem sem o o Benner. Ben-Gvir, como se os dois Isso. fossem a mesma coisa. Porra, é Né? um racista. Ou seja, ele faz a Totalmente, mesma política totalmente racista o toda comentário dele. racista e faz uma Ele, política igual a do Likud. É igual a política do Likud. E era o cara que, meu irmão, era o cara que era visto como o messias da política israelense, o cara que quer salvar o país do Netanyahu, o cara que quer trazer o país para a linha da paz. Pô, olha só, meu irmão. Olha só, cara. E é por isso, cara, que o governo faz o que quer, cara. Porque não tem uma liderança dentro do espectro sionista e também não no espectro não sionista, porque, enfim, né, vocês podem entender o que acontece com os árabes, vocês podem acontecer o que acontece com não sionistas nesse país. Né? Então, assim, dentro do espectro da direita até a esquerda sionista, que incapaz de enfrentar o que está acontecendo hoje de forma séria. Inclusive, essa semana saiu também que o Partido Avodá, o Partido Trabalhista, está ameaçando a coalizão com o Meretz. Construíram um novo partido, os democratas, né, o Democratem, o Partido Trabalhista está ameaçando, falando que isso pode quebrar, cara.
que eles podem não sair juntos na próxima eleição, ou seja, vão esfacelar e já está acabado, cara. Assim, meu irmão, se isso acontecer, estava lendo no Ares que caso isso aconteça, caso o Partido Democrata não saia em conjunto, ou seja, se o Meretz e o Partido Trabalhista, o Avodá, saírem separados, isso pode acarretar no que a direita passe às 60, a direita que eu digo, né, a coalizão Netanyahu, passa às 61 cadeiras, né? Hoje é bem possível que a gente continue naquele impasse de nem a oposição, nem a situação conseguirem montar o governo e o bloco de partidos árabes ali sendo o fiel da balança. Caso o Meretz e o Avodá não saiam conjuntos, isso pode mudar o quadro eleitoral. Cara, olha só que bizarro, tá, cara? Como tá completamente perdida essa oposição israelense, sacou? Então o governo faz o que quer, passa o rodo mesmo, porque não tem freio. Eles não conseguem organizar as manifestações. Eu já falei, cara, meu irmão, o país economicamente tá razoável. Tá razoável. As coisas estão funcionando. Foram 2 anos de guerra, centenas de milhares de pessoas foram fazer reserva e reclamando, e o governo pagando, e eles voltando, pessoas quebrando, negócios quebrando, mas a economia, de uma forma geral, continua andando. Hoje saiu também essa semana que a previsão, né, de crescimento não, do rombo nas contas públicas, ela foi menor do que a prevista por conta do aumento dos impostos. Ou seja, as coisas estão caminhando no país, as pessoas continuam viajando agora, talvez um pouco menos, né? Porque tem empresa cancelando aí os voos por causa da tensão com o Irã. Mas assim, as pessoas continuam saindo do país, voltando do país, comprando, vendendo, tá tudo uma maravilha, cara. Tá numa boa, a economia. Então, assim, para que que as pessoas vão para a rua? Para que que as pessoas vão se manifestar? Para que que as pessoas vão fazer alguma coisa para tentar mudar essa situação? É por conta dos soldados e da lei do alistamento? Será que isso é o suficiente para tirar aí esses liberais que, porra, podem viajar e fazer o que quiser e tá tudo de boa para eles? Ou seja, cara, a sociedade israelense está precisando de um choque de realidade, entendeu? Tá precisando de falar, meu irmão, acorda para a vida, porque a situação vai ficar feia, muito pior do que está agora. Não sei se isso vai acontecer. Enquanto isso, o Ben vai fazendo o que bem entende, né? A crise institucional já está instaurada. A gente já tem uma crise institucional. No momento que o Ben continua desrespeitando o que foi definido pelo Supremo Tribunal de Justiça, né? O Supremo Tribunal de Justiça falou que ele não podia intervir na atuação da polícia, e é isso que ele continua fazendo. E nada acontece. Aí, né, como falou, o próprio tribunal optou até o momento por não optar, por não decidir, né? Decidiu por não decidir. Então é isso, cara. É realmente assim, mesmo que esse governo caia, mesmo que as coisas se mudem, o rasgo, né, que está feito aqui na sociedade de uma forma, não na sociedade, não é na sociedade, na estrutura do Estado, na forma como o Estado se organiza, né, é uma coisa que ela é muito profunda e ela vai mudar a forma como o Estado vai continuar se organizando, né? Não é que a gente vai depois, na minha opinião, né, não é que a gente vai poder depois voltar a reorganizar as instituições republicanas, de uma forma republicana. Não. Eu acho que demos passos atrás aí, e essas instituições dificilmente voltarão a ser republicanas, porque a gente tem hoje uma intervenção política muito grande, cada dia que passa, e o enfraquecimento, né, de tanto do legislativo quanto do judiciário e o fortalecimento do executivo, que acaba concentrando tudo que pode nas mãos do Netanyahu. Então a coisa tá muito feia mesmo, tá muito feia para os lados de cá. Bom, João, vamos para a próxima então, cara. Essa semana também a Procuradora-Geral, a Galit Barav Miala, ela informou oficialmente à Suprema Corte que o governo Netanyahu, olha só, mais uma, hein, está violando deliberadamente a sentença que foi dada sobre a questão do julgamento, do recrutamento dos ultra-ortodoxos, né, os Haredim, dizendo aí que a desobediência representa um perigo real para a democracia e para o princípio da separação de poderes, né? Por que que ela escreveu isso, né? Porque ela diz que, enfim, o governo está ignorando o prazo que foi dado aí, de 4 de janeiro, para que fossem executadas sanções econômicas, né, contra os ultra-ortodoxos que não
se alistarem ao exército, né? Eles estão recebendo aí sua carta de alistamento, estão rasgando, não estão comparecendo, estão indo se manifestar, estão sendo atropelados, jogando pedras em ônibus, e não se alistam. E a procuradora diz que o governo tem que fazer alguma coisa, não aplica as sanções econômicas e está também, como o Ben indo contra não, na verdade, não indo contra, né, não acatando aí a decisão do Supremo. E junto a tudo isso, o líder do partido Degla Torá, né, o Moshe Gafni, ele aumentou a pressão sobre a coalizão, dizendo que o seu partido não vai votar a favor do orçamento, né, que tem que ser aprovado até março desse ano, nem mesmo na primeira leitura, caso a lei de isenção do recrutamento do serviço militar para jovens ultra-ortodoxos não seja aprovada. E aí, João, o governo nesse rabo de saia e a crise institucional já está instaurada. Pois é, a gente comentou na semana passada que os rabinos eles estavam numa reunião, né, na semana passada, na hora da nossa gravação, e quando a reunião acabou, a gente falou, vamos dar aqui a informação, se sair, e a informação não foi dada. Simplesmente, os caras decidiram não informar o que foi decidido ali. A gente não sabe se foi decidido alguma coisa. O que que a gente sabe? É uma coisa muito bizarra, né? Essa reunião ela foi feita só entre os rabinos. Normalmente os rabinos entram, falam, conversam ali 10 minutos, que esses caras estão velhos, quase não falam nada, não discutem, enfim. Cada um dá uma palavra lá, depois entra lá os políticos e a discussão é mais entre os políticos que se assessoram com os rabinos e vice-versa. E não costuma ser longo. Essa reunião durou 1h20, e cara, isso é assim, para uns velhinhos de 86 anos, 91 anos, é tempo pra caraca numa reunião. Parece que teve discussão ali dentro, debate sério. E aí, quando acabou a reunião, que abriram a porta, os parlamentares ultra-ortodoxos perguntaram: a gente pode entrar e tal? Falou, a reunião acabou. E assim, os caras foram embora e não deixaram os caras entrarem. Então, assim, ficou só na elite ali do mundo ortodoxo. E eles decidiram manter ali entre eles. Tem outras nuances, né? A reunião mudou de lugar em cima da hora. Um dos rabinos mais importantes, o rabino de Gura, ele ficou doente, né? Teve uma gripe forte, então ele não pôde ir. E aí a reunião foi passada para outro lugar em Jerusalém. Foi de Bnei Brak para Jerusalém, né? Na casa do rabino de Belitz, do rabino-chefe de Belitz, que é outra comunidade racídica, e os dois têm posições um pouco diferentes uns dos outros, enfim. Agora, o que aparentemente está aí é o seguinte, eu quero a gente tem que ser claro com isso, tá? O governo afastou o Yuli Edelstein, que era o presidente da Comissão de Segurança e Questões Internacionais, para poder escrever um projeto de lei que atenda às demandas dos ultra-ortodoxos. Só que esse projeto de lei, ele tem que ser para valer, não é só uma brincadeira. E ele tem que também atender a demanda da Suprema Corte. A Suprema Corte não pode vetar esse projeto de lei. E se ele contrariar uma lei básica, por exemplo, a lei básica da igualdade, né, que é uma lei com status constitucional, a Suprema Corte vai vetar essa lei, como já vetou outra vez uma lei, se não me engano, em 2014 ou 2015. Então, é uma complicação você pensar num projeto de lei que, ao mesmo tempo, dê essa isenção, que, por outro lado, regularize um pouco o alistamento dos ultra-ortodoxos, ok? E que planeje todos os passos a serem dados caso não se alistem, caso isso, caso aquilo, porque é isso que a justiça tá demandando o governo a fazer. Já tem muitos anos, né? E aí, qual é a questão? É que o Boaz Bismuth, que é o novo presidente da Comissão de Segurança Exterior, ele escreveu um projeto de lei que é um presente para os ultra-ortodoxos. Ele praticamente normaliza e regulariza a deserção, o não alistamento deles. Ele aumenta em números patéticos a quantidade de ultra-ortodoxos que deveriam se alistar por ano, que de fato não é aumento nenhum, porque ele flexibiliza o conceito de ultra-ortodoxo, ele lida com números que não lidam com o retroativo, enfim. E as sanções que ele propõe são sanções que são uma farsa, são um blefe, porque você proíbe o cara de tirar carteira de motorista ou de viajar para o exterior. Mas os estudantes de academias rabínicas, eles não só não têm dinheiro para fazer nenhuma dessas duas coisas, como eles geralmente são proibidos pelos rabinos chefes das academias rabínicas de fazer essas duas coisas.
Então é um blefe, é uma mentira isso. Não tem sanção econômica, não tem sanção que realmente vai afetar, não tem sanção contra o orçamento destinado às próprias academias rabínicas, e que é justamente o que a justiça está exigindo. Só que a população assim, os partidos ultra-ortodoxos, eles mesmo assim não estão convictos de que eles têm que aceitar essa lei. Porque, de uma maneira ou de outra, é abrir precedente para uma lei que prevê sanções. E aí, no futuro, para você mudar as sanções, é muito fácil, é muito mais simples. E se você tem sanções, você já tá afirmando que essas pessoas que não estão servindo, elas estão cometendo uma infração. E essas questões legais, elas podem ser decididas por um juiz de uma maneira e por, por outro juiz de outra, né? Quando você é reincidente na infração, o que acontece? Né? E se você é reincidente pela terceira vez. Então, eles não. Assim, tem uns grupos ali que estão falando que a gente não pode aceitar uma coisa dessa. A gente não pode aceitar uma lei dessa. E aí, os grupos ortodoxos são rachados, né? Basicamente, os lituanos eles estão dizendo aprova essa lei aí. Os racídicos, na maioria, eles estão contra. E os chás, eles geralmente vão com os lituanos, mas se houver uma mudança de direção dos lituanos, vai ficar muito complicado para o chás ficar sozinho com o governo. E os rabinos do chás não querem aprovar a lei. Mas o chás é um partido que o corpo político ele tem mais poder do que o judaísmo da Torá, que é o partido dos judaísmos dos ortodoxos askenazitas. Então, ali ainda tem uma disputa por poder entre os políticos e os rabinos. Nos outros, os rabinos são quem decidem. Tem quatro membros do governo que não são dos partidos ortodoxos, dos 68 membros do governo, tem quatro que já disseram que não vão votar nessa lei. E tem gente ali que os quatro disseram que vão votar contra. E tem gente ali que tem uma tendência a se abster. O governo tenta neutralizar esses votos, tentando transformar esses votos num voto em abstenção. Porque sem esses quatro, e sem os quatro do judaísmo, do partido Agudat Israel, que é a parte racídica do judaísmo da Torá, o governo fica com 60. Se esses quatro votarem contra, se esses oito votarem contra, o governo não consegue aprovar essa lei. E o Moshe Gafni, que é o líder do Degel Torá, que é a parte lituana do judaísmo da Torá, que a princípio está a favor da lei, ele diz o seguinte: se a lei não passar, a gente vai votar contra o orçamento. Ele disse de maneira categórica. Então, o governo está dependendo disso para poder seguir no poder até o máximo de tempo possível. E ele está correndo um sério risco de cair. Os ortodoxos eles estão enrolando ainda um pouco, porque eles sabem que o relógio do governo, o tempo passa ali, e para os ortodoxos a situação está ruim de qualquer maneira. O governo enrolando para dar as sanções, né, para eles é uma situação melhor do que uma aprovação de uma lei que regulariza sanções por menores que elas sejam. Se a justiça obrigar o governo a sancionar os que não se alistam, os ortodoxos pode ser que se convençam que tem que aprovar essa lei. Mas eles estão numa sinuca de bico muito complicada. E a conselheira jurídica do governo, ela não tem nenhum interesse político por trás disso. O interesse dela é fazer valer a lei. E existe uma lei de alistamento militar obrigatório e que tem uma parcela da população que não está obedecendo. Então ela está dizendo o seguinte: a lei tem que ser cumprida, a pessoa não se alista, sanciona. Porque você não pode prender 60 mil pessoas, mas você pode pressionar essas pessoas de outras maneiras para que eles se alistem. E é nessa que está a situação. Talvez essa jogada dela seja um tiro no pé, porque talvez isso acelere a aprovação da lei. Talvez seja isso que ela queira. Talvez ela queira que a lei seja aprovada para pelo menos alguma lei ser cumprida nesse país, por pior que ela seja. Talvez seja uma maneira de botar pressão no governo para aprovar essa lei. Mas eu acho o orçamento tem que ser aprovado até março, tá? Mas eu acho que eu não sei qual o prazo que os ortodoxos vão dar para o governo, mas eu tô visualizando uma situação na qual a gente vai ter eleições em maio a junho. Estou achando que o governo vai cair antes disso, até porque o Netanyahu não tem interesse em aprovar o orçamento para manter um governo no qual ele não consegue aprovar quase nada além disso, né? Então, tem umas leis aí sobre as quais a gente vai falar, né? Do golpe judicial, que o governo está aprovando em leitura prévia, é, mas, é, mas não são leis que dão para o governo uma governabilidade, né? Primeiro que as leis não são nem aprovadas de maneira geral, né? Só leitura prévia. Então, eu acho que ele vai acabar se convencendo de que o desgaste com a questão do alistamento é maior do que convocar eleições antecipadas.
Ele ainda não se convenceu disso, mas talvez chegue um momento que ele vai se convencer. Ou que os ortodoxos vão obrigar ele a fazer isso. Também tem essa opção. É, meus amigos, tá a crise aí. A questão é, né? Da mesma forma que o Ben-Gvir, ele faz o que quer, desobedece às ordens do Supremo, do Judiciário e, enfim, faz o que ele bem entende, os ultra-ortodoxos também fazem, o governo, né? Faz o que bem entende e não cumpre com as decisões que são tomadas. E a crise já está instaurada, né? Quem é que tem mais força agora? E quem é que vai cair primeiro, né? Se vai ser o judiciário ou o governo. Vamos ver. Bom, é isso, João. Vamos para a próxima. Vamos então, já que você falou aí das leis, cara, das leis do golpe autocrático, foram aprovadas aí essa semana leis em leitura prévia. A coalizão aprovou, né? Principalmente aí lideradas, como sempre, né, cara, pelo Simcha Rothman e pelo Ophir Katz, apresentaram aí projetos de lei, um deles é com um projeto para extinguir, né, o chamado crime, vamos dizer assim, de fraude e quebra de confiança. Vamos dizer assim, prevaricação e improbidade administrativa, né? Esses seriam os crimes que seriam excluídos ali, né, do quadro. E coincidentemente, cara, eles são crimes que estão em todos os processos criminais em que o Netanyahu está sendo julgado, ou seja, simplesmente o Netanyahu não poderia mais ser julgado, né? Porque afinal de contas ele não teria cometido mais nenhum crime. Enfim, e além disso, outra lei que também foi aprovada foi vamos dizer assim, a ligação direta, né, entre o Marras, né, que é a unidade de investigação da polícia, a ouvidoria da polícia, ao ministro da Justiça, né? Ou seja, os policiais, né, o ministro da Justiça teria uma ligação direta nos policiais que investigariam outros policiais. Ele poderia indicar quem deveria ser investigado, poderia apagar determinadas investigações, enfim, o ministro da Justiça também teria interferência na polícia, além do ministro da Política, da Segurança Interna, Itamar Benito Gvir. Tá feia a coisa, hein, João? O golpe autocrático avança e a concentração de poder com ele. Pois é, eu vou comentar só uma dessas leis, que eu acho que é a pior de todas, que é aquela que submete o Marras, né, é a Procuradoria da Polícia. Não é Procuradoria, como é que é o nome disso? É a A ouvidoria. Corregedoria? É. Ouvidoria, Corregedoria. É o setor da polícia que investiga a própria polícia, né? Que eles querem submeter o Marras, não só a própria polícia, né, as instituições, mas eles querem submeter, enfim, essa instituição diretamente ao Ministério da Justiça, de forma que o ministro da Justiça nomeie o seu chefe, que atualmente é nomeado por uma comissão que inclui políticos e membros do judiciário e profissionais do terceiro setor, é, que é uma nomeação equilibrada justamente porque ele está numa função que ele precisa ser isento. Se o Yariv Levin puder indicar o cara que vai investigar a conselheira jurídica do governo, ele vai conseguir imputar ela qualquer crime que ele quiser, porque enfim, o cara vai inventar, né? E é uma forma de você pressionar os guardiões da lei, né, como se diz aqui em hebraico, de forma, enfim, que eles não têm como se segurar. E essa lei passou em leitura prévia e é uma das leis mais perigosas do golpe judicial. Não é a pior, está entre as piores. É daquelas que você não se dá conta de como ela é ruim na hora que ela passa, e o estrago que você pode fazer depois com isso é terrível, porque você pode eliminar da tua frente todos os guardiões da lei que não estão fazendo o trabalho do jeito que você quer. Você intimida, você processa, você faz isso, faz aquilo, e você não tem quem te defenda nisso. A Suprema Corte pode vetar essa lei caso ela passe? Evidentemente que ela pode, porque ela rompe com o equilíbrio entre os poderes, né? É um desgaste muito grande, a gente está vendo como a Suprema Corte está covardada. Então essa lei não pode passar em terceira leitura, porque isso vai ser um grande problema no país. Eu não sei se o governo chega até lá para passar essa lei em terceira leitura, mas eles vão tentar. Cara, Tá, eu tô repetindo isso no final de cada notícia, né? Tá feia a coisa, tá ficando complicado, tá feia a coisa, tá ficando complicado. Vamos para a próxima. João, o Tsahi Braverman, que era o chefe do gabinete de Netanyahu, ele foi interrogado por 13 horas e afastado do cargo por 15 dias
por suspeita aí de obstrução da justiça e quebra de confiança no que diz respeito ali ao caso dos documentos vazados para o jornal Bild, o jornal Quebra de alemão confiança, Bild. na verdade, a tradução para português é abuso de poder, né? Abuso de Afaratemonim, poder, isso, é. que a tradução literal é quebra de confiança, mas na lei brasileira é abuso de poder. Abuso de poder. Bom, a investigação ganhou força aí depois que o Eli Feldstein, que é o ex-porta-voz do primeiro-ministro, falou numa entrevista que o Braverman tinha se oferecido para apagar, né? Apagar um caso. Esse caso, no caso, sobre o vazamento aí dos documentos. E, segundo as autoridades, o vazamento desse material teria sido orquestrado, né? Essa é toda a questão do caso, né? Para o vazamento desses documentos, ele tinha sido feito para manipular a opinião pública contra protestos, né, por um acordo dos reféns, né, desviando a questão do todo o fracasso do governo das negociações ali com o Hamas. Enfim, João, esse cara aí que é o chefe do gabinete do Netanyahu está sendo investigado por obstruir a justiça. O Artzi Halevi, né, que era o ex-chefe do Estado-Maior, foi convocado hoje para prestar depoimento, né, não como investigado, mas enfim, para dar seu testemunho. E o Netanyahu disse que todo esse caso aí do Bild está caindo e eles fazem tudo, né, para incriminá-lo no momento em que eles convocam seus assessores, os seus assessores e tentam extorquí-los, né, de toda forma. É isso, né, cara? O Netanyahu constrói uma narrativa como se o governo dele fosse uma maravilha, ninguém fosse culpado de nada e a gente estivesse vivendo numa grande teoria da conspiração. Pois é, essa acusação dele ela foi em sujeito oculto, né? Porque estão fazendo isso, mas quem? A polícia? Né? O que é O Deep State, a porra. O Procuradoria? Deep State, O porra. Deep State. Pois é, mas ele não disse qual o setor, né, do Deep State está fazendo isso. Mas enfim, qual é a acusação, né? Eu comentei aqui há uns dois, três episódios. Vamos rápido com isso, porque já deve estar cansado esse podcast está longo e também porque essas notícias de julgamento de membros envolvidos como treta no governo Netanyahu já, enfim, é muito confuso. Mas olha só. O Tsahi Braverman, ele é o chefe de gabinete do Netanyahu. Aliás, eu fui até o ChatGPT perguntar qual é a diferença de Rocha Segal para Rocha Lishka. Porque eu achava que gabinete era Lishka. Né? A verdade é que Lishka, os dois são tipos de gabinete, mas Segal é uma coisa um pouco é maior, né? Basicamente. Então, em resumo, o Tsahi Braverman ele já é há vários anos um dos assessores mais importantes do Netanyahu e ele é o chefão do gabinete do Netanyahu. É o cara que sabe tudo o que acontece ali. E o Eli Fedenstein, quando ele dá entrevista para o Canal 11, Eli Fedenstein, que era um assessor informal do governo Netanyahu, que recebeu seu pagamento lá através do Qatar, né, de um lobista chamado Jay Futli, que estava ligado ao Qatar, lobista norte-americano, enfim, e que disse que o erro dele foi não ter visto de onde estava recebendo dinheiro, porque ele não fez nada para o Qatar, mas já pegaram ele planejando um monte de ações pró-Qatar junto dos outros dois envolvidos, então a narrativa dele não se sustentou por nenhum minuto. Mas ele diz que assim começa a entrevista dele para o Canal 11, né? Que ele foi convocado para uma reunião na Kiryat, que é o edifício do Ministério da Defesa, no meio da guerra, e ele chega no estacionamento da Kiryat de carro, deixa o carro lá, entra no carro do Tsahi Braverman, ele deixa o carro fora, entra lá dentro da Kiryat, no carro do Tsahi Braverman, e aí chega um cara para ele chamado Omer, não me lembro sobre o nome dele agora, Omer será Mizrahi, não sei. Esse cara, o Tsahi Braverman fala para ele assim, dá o telefone para ele, os dois dão o telefone para esse Omer, e aí o Tsahi Braverman fala o seguinte, olha só, a gente foi informado que está tendo uma investigação aqui contra, potencialmente com membros do governo. Tem a ver com você? E aí o Eli Federer fala, não tem nada a ver comigo, eu não fiz nada de errado. Aí ele falou, tem certeza que não tem a ver com você? Porque se tiver, eu agora vou lá e acabo com essa investigação. Eu preciso saber se tem a ver com você, porque vazou que pode ter ligado alguém próximo do primeiro-ministro. E o Elifante falou, não tem nada a ver comigo. Essa investigação, segundo o Fedenstein, era a investigação sobre o vazamento de uma notícia, vazamento de uma informação classificada para o jornal alemão Bild, de forma ilegal, feita pelo Eli Federer. Isso aconteceu, né? Isso é um fato.
E o Braverman, ele podia, segundo o que ele teria dito para o Federstein, obstruir essa investigação. Ou seja, abuso de poder e obstrução de justiça, né? Essa é a suspeita em cima dele. Ele está proibido de se comunicar com o Netanyahu por 30 dias. Ele fez um depoimento de 13 horas. O advogado dele disse que não tem nada a ver, que ele não é suspeito de nada, que ele só está sendo investigado por conta de uma declaração mentirosa feita por um cara que está sendo pressionado pela polícia a fazer delação para um programa jornalístico, mas que não tem que o Braverman não é suspeito de nada, que ele está muito tranquilo e que essa impossibilidade dele de se reunir com o primeiro-ministro é absurda, mas que daqui a pouco acaba e volta tudo ao normal. O Netanyahu também chiou e etc. Olha, tem muita gente muito ligada ao Netanyahu que estava envolvida com o esquema do Catar e que está envolvido com um monte de questões. Eu não sei se o Braverman está envolvido com o esquema do Catar. Ele não tem nenhuma suspeita disso. Eu não duvido, porque está todo mundo aí envolvido com isso. Eu não duvido que ele também esteja. O próprio Netanyahu também não duvido que esteja. Inclusive tem alguém aí que jogou no ventilador. Não me lembro agora quem foi o ex-chefe foi um ex-membro importante do Mossad. Disse que as investigações forem até o fundo, vão chegar na família do primeiro-ministro. É, e, e ele falou. E aí o cara, o entrevistador do Ares perguntou para ele: Você não tem medo de ser processado por falar isso? Ele falou: Eu acho que o Netanyahu não vai me processar, porque se ele me processar, eu vou ser obrigado a falar o que eu me refiro. A investigação vai ter que chegar a ter gente da família dele. E ele não vai querer ver que essa verdade seja descoberta, então ele vai preferir não me processar e lidar com essa meia informação que é que eu posso falar na televisão sem me comprometer. Então, enfim, mas eu não duvido que nenhum desses caras esteja envolvido com isso. Mas não existe suspeita sobre esse envolvimento dele com o Catar, do Braverman. Mas a obstrução da justiça, aparentemente, segundo pelo menos o que disse o Federstein, teve. Dá para provar que essa reunião aconteceu? É difícil provar o que eles falaram ali. As imagens da câmera de segurança, elas não são, elas são apagadas depois de tanto tempo, né? Então elas não estão mais lá. Mas você tem registros de entrada e saída de edifícios do prédio da Kyriel, um prédio super vigiado. Você tem, enfim, você tem uma série de maneiras de avaliar. Você tem os telefones deles. Se você pega, você consegue identificar onde eles estiveram naquele momento. Você tem uma série de formas de investigar. Realmente, o Fernandes disse, ele não parou de me ligar durante muito tempo, eu estava no evento e não atendi. Você tem maneira de avaliar se isso é verdade ou não. Se tudo que o Fernandes está falando é verdade, mas você não tem exatamente o teor dessa conversa, a suspeita aumenta sobre se essa conversa é verdadeira ou não. Então é mais um membro do gabinete do Netanyahu, e não é mais um membro, é o chefe do gabinete do Netanyahu, acusado de obstrução de justiça para não comprometer assessores do Netanyahu que estão envolvidos com acusações que têm a ver com traição à pátria, que podem chegar à traição à pátria. Isso é um escândalo que em qualquer país razoável, país democrático liberal do mundo, o governo cairia em dias. Mas aqui em Israel não acontece nada. A gente normalizou tudo isso. Ah, mas no Brasil, o Brasil, por alguns aspectos, é outro mundo. Ok? Mas aqui o governo não cai por isso, é que é um país parlamentarista, ou seja, os governos caem em regimes parlamentaristas. Aqui, o Netanyahu, ele é incaível porque ele formou uma coalizão que não está disposta a abrir mão do poder por nada, também porque eles têm receio de que se eles perderem o poder, eles não vão voltar e podem ir para a cadeia. É o caos total, né, cara? É isso. O Netanyahu faz o que ele bem entende. A gente tem aí uma complicação total em tudo que envolve essa questão. Realmente, eu acho que você tocou aí numa questão central aí. A sociedade israelense normalizou, cara. Tudo normal, tá tudo normal. Nada acontece, tá todo mundo viajando, todo mundo comprando, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. E junto a esse caos todo, cara, eu queria também só comentar uma outra notícia que saiu também, que na verdade teve um programa de televisão, um programa Uvda, né? Que ele hoje é dirigido pelo jornalista Sef Ovadia. E o Sef Ovadia essa semana entrevistou um cara chamado Moti Sender, que é o ex-confidente, né? Confidente, né? Aqueles caras próximos, assim, do presidente Herzog, cara. E o cara deu a entrevista assim, ele simplesmente, cara, ele falou as paradas muito bizarras, cara. Ele falou o seguinte, cara, que ele houve um acordo assim entre o Netanyahu e o Herzog na época da eleição do Herzog para presidente. Lembrando que a eleição para presidente ela é feita pelos deputados, né? Quem elege o presidente do país é o parlamento.
E você tinha dois candidatos, você tinha o Herzog e tinha a Miriam, qual era o nome dela? Esqueci o nome dela, era uma cidadã, ela tinha o marido dela, né, que já é falecido, se eu não me engano, ele tinha sido político, eu não me lembro direito a história dela, enfim, era uma outsider, assim, né, que estava concorrendo à presidência. Não, é. Peraí, como é que é o nome dela? É Miriam. Pérez. Enfim, Miriam Pérez. Miriam Pérez, isso. Ela teve dois ou três filhos mortos quando eram soldados, né? Então gerou uma comoção gigante em cima dela. Ela foi a candidata a É presidente. isso, Mas ele, pois mas ele é. derrubou a candidatura do Amir Pérez, né? O Herzog. Porque. E aí ele ganhou a eleição, né? O Likud, o governo, votou todo mundo nele, né? O Likud vota nele, né? A direita toda vota nele. E aí, cara, o que esse cara, o Moti Sender fala, cara, é que o Herzog pediu para ele para passar uma informação para pessoas próximas ao Netanyahu, passar a seguinte mensagem. Eu sou, no caso Herzog, né? Eu sou um cara que sabe, um especialista em desarmar explosivos complexos. Essa foi a mensagem que o Herzog mandou para o Netanyahu. Ou seja, né, para meio entendedor, boa palavra basta, meia palavra basta, né? O cara é um especialista em desarmar explosivos complexos. E o cara é eleito, né? O Netanyahu já estava sendo indiciado, já estava sendo o julgamento dele já estava, não tava, tinha começado, mas ele já tinha sido indiciado. Ou seja, já tinha ali, né, toda a discussão, pelo menos por debaixo dos panos, né, ou atrás dos panos, sobre a questão do indulto presidencial, e o cara manda essa mensagem para o Netanyahu. Ele é eleito por imensa maioria dos votos, e o Monte Sender também fala assim que o Herzog ele fica completamente paralisado na presença do Netanyahu, que ele não sabe como agir, ele fica nervoso, ele fica tenso. O Netanyahu exerce um poder sobre ele que é uma coisa absurda. Ou seja, é uma situação muito complicada também. Isso vem aí tem uma série de questões, né? Por que que ele está falando isso? Se você passou essas informações para o Netanyahu, por que que você não falou isso na época? Né? Porque, porra, é um acordo sujo pra cacete, né? Então, no momento que você sabe um negócio desse, você também tem que vazar essa informação, você tem que dar essa informação. Você deixou, na final de contas, um cara ser eleito presidente do Estado, depois de ter feito um acordo com o primeiro-ministro corrupto. Né? Ou seja, tem uma série de questões que tem que ser levantadas aí do que esse cara fez, mas é muito impressionante o que ele fala sobre a forma como Netanyahu age, ou como o Herzog age frente ao Netanyahu, na presença do Netanyahu, e também o fato de ele ter feito esse acordo, ter mandado essa mensagem, né? Que, enfim, diz muito. E agora a gente vê toda essa discussão sobre a questão do indulto que Trump já pediu algumas vezes e tá sendo discutido aí. Então mostra aí realmente como tudo vem sendo organizado e normalizado, né, pelo país, porque o cara deu essa entrevista e nada acontece. Né? A polícia não está investigando, a polícia não abre investigação. A ministra Miri Regev, né, a gente comentou isso na época lá, que ela foi desmascarada também em um caso de corrupção e de só trabalhar com pessoas que votavam, né, no grupo dela, dentro do Likud e tudo mais. Nenhuma investigação foi aberta. A deputada Mai Golan, né, também, que já está, a mãe dela investigada e tudo mais, questão de drogas, nada sendo investigado. Ou seja, cara, todos, assim, tem vários deputados da coalizão hoje que cometeram crimes dentro do cargo ou fora do cargo, e nada tem acontecido, tudo foi normalizado pela sociedade israelense. O golpe autocrático, o genocídio em Gaza, a violência no setor árabe, tudo, tudo, tudo. É o caos total. E eu acho que esse acordo feito entre o presidente aí e o Netanyahu é mais a prova disso, não é prova, né? É mais disso tudo, né? Tá dentro desse caldo todo de imundice que está varrendo o país aí nos últimos sei lá quanto tempo, na verdade, né, cara? Já tem aí, não dá para dizer nem que é do início da guerra, mas é muito antes, né? Muito antes. Bom, é isso, João. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a palavra da semana, o personagem da semana, Correio dos Ouvintes e outras cositas más.
Ô, João, você já tinha dado a dica aí da palavra da semana, cara. Vamos de quê? Pois é, eu tinha, na semana passada, eu fiz uma confusão e eu disse que a palavra leitapés era se segurar, mas eu confundi com leitapec, fiz uma salada danada. Eu pensei nisso sozinho, ninguém nem me corrigiu. Só que eu falei, caraca, eu falei isso mesmo? Acho que o Marquinhos estava cansado, nem prestou Não, atenção. cara, você pode falar lei Itapê, só assim, Itapê, segura aí, tipo. Leitapés, na Tipo, verdade, é voltar ao zero, né? É voltar para é o quando você zero. falou segurar, eu tinha entendido nisso aí, ó. Não, Segura a é que onda, segura a onda. pode ser, eu pensei na palavra leitapec, tipo, quer se segurar, assim, para não fazer xixi, por exemplo. Isso, é. Pois é, então eu Mas quero fazer essa quando tu errata. falou lei Itapê, eu pensei no segura a onda aí, porra. Mas não foi Itapê. minha intenção, então mas é que é errata. Agora, a palavra da semana é rachud, que é suspeito, né? O Ben-Gvir disse que a conselheira jurídica era uma rachudah potentialit, né? Que é potentialit, é potencial, né? Como vocês podem deduzir. É o bom hebraico, né? O E bom hebraico. rachud, suspeito, rachudá, suspeita, né? Outras palavras são associadas. Rachad é um temor, né? Uma certa... você tem uma suspeita, né? Que eu tenho esse rachad, mas eu também posso ter um... Enfim, suspeita é mais do que temor. Enfim, o que mais tem de palavra que a gente pode tirar daí? É, Rachod, Rachudá. Sei lá, essa é a palavra com menos, É a menos palavra. utilidade. Rachud, né? Suspeito, você é suspeito. Tá? Então a palavra da semana. E o personagem da semana é um senhor muito interessante, que se chama Gadi Taub. Ele é um acadêmico É, israelense, de 60 anos, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, que é um cara, é um intelectual importante já, que ele sempre teve, é, enfim, ele sempre atuou tanto no meio acadêmico quanto nos meios de comunicação, né? Ele apresentou programa infantil, escreveu livro infantil, isso tudo enquanto ele fazia os estudos dele. E enfim, fez graduação, mestrado e doutorado em História. Os dois primeiros títulos ele fez na Universidade de Tel Aviv e o terceiro ele fez, não me lembro o nome da universidade, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, sobre história americana e o pragmatismo, né, norte-americano. E ele voltou para Israel e virou professor da Universidade Hebraica. Escreveu vários livros, ele teve programas de rádio. Hoje ele tem um podcast importante, foi colunista de vários jornais, inclusive do jornal Haaretz. E ele sempre foi um cara associado à esquerda aqui em Israel. Eu fui numa palestra com ele em 2014, se não me engano, e foi uma palestra excelente, né? Que ele explicava a ótica dele, uma palestra sobre o pensamento sionista, a essência do pensamento sionista, né? E ele fez vários comentários muito interessantes, várias reflexões muito interessantes que eu escutei. Comentei com alguns amigos, inclusive um que estudava. Já teve aqui no podcast, né, o Cláudio Dailá, que estudou também, que é colaborador aqui do nosso podcast, e que ele, se não me engano, foi aluno, né? Fez um curso com o Gadi Taub, também ele gostava muito das aulas dele. Todo mundo que eu conhecia, enfim, era muito. Enfim, valorizava muito. O cara era um professor muito bom, intelectual, muito interessante, que sabia falar de uma maneira muito interessante, né? Muito didático, muito. Enfim, acho que deu para entender. E ele teve um momento ali no meio do caminho que ele fez uma virada de chave, se não me engano, foi lá para 2019, 2020, que ele passou a ser não só um cara de direita, como um cara da direita radical, né? Da alt-right. Tipo, foi um negócio assim, bizarro. E ele continuou escrevendo no Haaretz, o Haaretz continuou dando para ele o espaço. O Haaretz sempre dá espaço para um ou outro colunista de direita para poder fazer um debate ali, e no podcast mais ainda, né? Sempre aparece alguns entrevistados ligados à direita, até para fazer o debate de ideias, que eu acho uma coisa interessante. Mas eu lembro dele explicando o seguinte: durante a primeira intifada, eu fui a favor dos soldados que não queriam servir ali. Eu apoiei Oslo, né? E, enfim, eu apoiei a desconexão de Gaza, eu apoiei o Olmert para ser primeiro, eu apoiei tudo isso e tudo isso deu errado. Falou, então talvez eu pensei, o errado fosse eu e o certo estivesse do outro lado. Realmente, talvez os árabes não queiram a paz e a situação é essa mesmo e que, enfim, eu entendi que eu estava concentrando meus esforços numa coisa que não ia dar certo. O plano de dois estados, idealmente, ele é o correto, mas os árabes não querem paz, então a gente tem que se preparar para a guerra enfim. Esse era ele ainda moderado na direita. Esse cara foi indo tanto para a direita que ele leciona hoje na universidade ligada à Urbana, Hungria.
Ele é daquele discurso de deep state para lá e para cá. Fala o tempo todo de deep state e dos intelectuais que controlam o Estado, e das elites intelectuais, principalmente, mas as elites. Está sempre contra as elites, as elites, as elites, mas as elites não são as elites econômicas que oprimem as classes mais pobres, né? Não é no sentido marxista. São as elites intelectuais e culturais, naquele sentido lá que no Brasil a extrema-direita chama de marxismo cultural. Aqui em Israel os caras têm um pouco mais vergonha na cara para não usar essa terminologia, mas o pensamento é o mesmo. Que as elites são quem controla o país, que você é eleito e você não pode fazer nada, que o Deep State faz isso, o Deep State faz aquilo. E as entrevistas com ele são um negócio assustador, porque é tudo whataboutismo. Ah, porque o Trump fez aquilo. Ah, mas e o Biden que fez tal e tal coisa? Ah, porque o Netanyahu. Ah, mas e o Bennett e o Lapid que fizeram tal e tal coisa? Ele não justifica, ele não defende o pensamento dele. É sempre o whataboutismo. Esse sujeito ele virou o principal intelectual da direita. Não sei se toda a direita conhece ele. Ele não é exatamente um Olavo de Carvalho israelense, porque o cara tem realmente uma formação acadêmica e é um sujeito inteligente, interessante e que também faz questão de participar do debate público em todos os aspectos. Enfim, e ele faz questão de participar. Ele tem podcast, ele participa, ele tem coluna em jornal, ele participa de conferências, dá palestra. Ele não é aquele cara que fica escondido atrás de um curso online lá na sei lá onde, né? Ele é um cara que disputa o espaço intelectual e ele auxilia muito Netanyahu. A ala liberal, ou seja, o que tem de liberal? A ala secular, né, da extrema-direita israelense. Eu chamo de extrema-direita, talvez ele me processe se ele escutar esse podcast, é, mas é, mas porque ele não vai se reconhecer nisso, né? Mas ele é o principal intelectual desse grupo. E, enfim, ele é um sujeito que ele é tragicamente interessante. E é esse personagem que eu queria trazer. Talvez vocês esbarrem com ele por aí, às vezes ele escreve uns tweets em inglês também. E basicamente é o intelectual da extrema-direita israelense hoje, o cara que dá sustento para o discurso da extrema-direita secular, para a extrema-direita religiosa. A gente tem outros, tem rabinos e tem o pessoal do Fórum Coelet, que talvez um dia vai ser personagem da semana aqui. Inclusive, essa semana também o Netanyahu deu uma entrevista para um canal da Hungria, um canal também tipo, né, apoiador do governo, chapa branca total, tipo o canal 14 daqui, né? E o cara fala, tipo, abertamente sobre o Jorge Soros, né? Você tem uma campanha na Hungria contra o Jorge Soros. Quem é o Jorge Soros, né? É um judeu mega investidor, né? Do mercado financeiro, Bilionário. milionário que, enfim, só que é o cara vive nos Estados Unidos, né? E ele é um húngaro. E só que ele não é republicano, ele é um cara democrata, é um cara que vai contra o governo autocrático do Viktor Orbán. E a política uma das políticas do Viktor Orbán é construir uma teoria da conspiração de que ONGs relacionadas ao Jorge Soros atuam na Hungria para derrubar o governo do Orbán e, obviamente, fazer ali controlar, né, a Hungria, o Deep State, né? No caso, o Deep State húngaro, ele estaria personificado na pessoa do Jorge Soros, um judeu mega multimilionário, né, que investe ali. Então é aquela caricatura judaica antissemita que a gente via na Europa durante o final do século o final do século XIX, início do século XX. Isso continua sendo repetida, no caso agora pelo Viktor Orbán, e o Netanyahu ele deu uma entrevista em que o cara fala, cara, na entrevista ele fala ONGs como ONGs que são ali do Jorge Soros e não sei o que, não sei o que, e o Netanyahu diz, não, não, esse tipo de interferência no governo, no Estado e não sei o que, tem que ser combatido, ou seja, ele dá apoio a essa teoria da conspiração, cara, antissemita, cara. É uma parada muito bizarra, cara. É assustador mesmo ver essa galera aí da extrema-direita compactuando com esse tipo de gente, cara, por achar que, enfim, eles
Vão, é tipo, né? O amigo do meu, o amigo do inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Basicamente essa política. Assim, eu já vi, é isso que eles fazem na Hungria, né, cara? Eu vi muita gente falando também da Hungria. Eu acho que eu já contei esse caso aqui, né? Que o meu cunhado, minha cunhada foram com a família para Hungria, passaram uns dias lá de férias, tem um tempo já. E aí, quando eles voltaram, eu me lembro da minha cunhada ter falado: Ah, eu me senti muito bem na Hungria. Você via foto dos reféns israelenses espalhadas, muita solidariedade, não sei o quê. Tipo, né? Eu como judia, não me sinto à vontade em determinados países da Europa, mas na Hungria eu me senti muito à vontade. Mano, isso aí, cara, é uma política de você estar com os judeus para estar contra os árabes, né? Isso é uma islamofobia. Hoje, a minoria, que é a minoria que está no foco, no caso, para esses partidos da extrema-direita europeia, não são os judeus, né? São os árabes. Então, é essa a aproximação deles com Israel, né? Não é isso. Nada impede que o canhão deles volte para os judeus daqui a um ano, que um ano e meio. Já está, né? O Jorge Soros é uma prova disso, né? Então, é muito louco, cara. Essa falta de análise, de compreensão da realidade como um todo, né, cara? É uma parada muito louca mesmo. Mas enfim. É isso, João. Temos aí um comentário, cara. Um comentário do nosso ouvinte, o Quinho, cara. Grande Quinho, mandou um comentário aí quando a gente comentou sobre. Comentário que a gente comentou, né? Falamos aí no último episódio sobre o Éfes, né? Quem foi que chamou quem de Éfes? É. Foi é, foi o Ahmed Tibi que chamou o Arma porta-voz da teve, polícia isso. Isso. Chamou o cara da polícia de Éfeso. E O aí Quinho, o acho que que. eu acho que o Quinho é rabino, inclusive, rabino Achei formado. rabino, É. é. Curioso que no hebraico bíblico, Éfes pode ter vários significados, mas nenhum deles um significado de zero matemático do hebraico moderno. Pode ser com inexistência, Éfes Kamoni, Éfes Kamoni em tradução do hebraico moderno é um zero como eu, mas a tradução que ele botou aqui é Enod Elohim, que é tipo, não tem outro Deus. E também pode ser como além do final ou no infinito, Afsei Haaretz. Olha só, eu não sabia disso, você sabia disso? Nada, pô. Vou saber hebraico bíblico, irmão. Porra, tá maluco? Demorei anos para conhecer o hebraico não bíblico, né, cara? Pô, conhecer o bíblico agora? Tô Pois fora. é. É isso, beleza. Bom, João, é o seguinte, vamos avisando o nosso ouvinte. A gente deve ter episódio semana que vem, cara. Eu tenho uma visita relâmpago ao Brasil, então na semana que vem estarei ainda em solo brasileiro, em momento da gravação. É possível que a gente tenha episódio. Talvez ele saia um pouco mais tarde também. Enfim, gente. Só fica de aviso aí que de repente se não tiver, ou se tiver e sair mais tarde, fiquem tranquilos, a gente a gente aparece novamente. É isso. Ô, João, de acordo com a nossa pauta, cara, ficamos por aqui. Algo mais a declarar? Nada mais a declarar. Beleza, nada mais a declarar. Então, vemos aí se conseguimos gravar o episódio na semana que vem e faremos o melhor e o possível para que isso aconteça. Forte abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brant, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker,
Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfels, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzmann-Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,